Fala, mamíferos! Hoje estamos aqui com o Iago da XP e esses dois digníssimos consultores veterinários da Companhia do Leite, Ronaldo e Daniel. A primeira pergunta é: se vocês sentiram minha falta do último podcast que eu não participei? Que isso, né? É tanta saudade que eu te vi, fiquei até emocionado. Você não participou? Tá vendo? É foda. Já até aproveita o convite. Hoje tem um bem bolado lá em casa. Nós temos que acabar de matar essa saudade geral. tem, Aí, tomar lógico, cervejinha e tal. então Já tá convidando o Iago também. Tem gente fazendo aniversário. Semana passada. Não podemos esquecer, Leandro, de anunciar que hoje nós temos uma presença ilustre aqui nos nossos bastidores. Nossa consultora de marketing, Naná, tá ali com a gente. Transmitindo, sintam do lado aí, transmitindo energia total. Mulher ligada no 220. Isso é quase um fotovoltaico. Ela põe o dedo no fio, em vez de tomar choque, ela devolve energia pro fio. Tá certo. E hoje, o Iago é agente autônomo da XP, especialista nessa área de mercado, e nós vamos falar sobre o impacto hoje e para o futuro da turbulência global na cadeia do leite e no agro no geral. E aí? Não podemos perder a oportunidade de agradecer, Iago, de aceitar o convite aí. Estamos muito felizes com a sua presença, com a sua disciplina, levantou bastante informação boa para trazer para nós aqui. Nós temos certeza que vai ser podcast aí que, na minha visão, nós temos que até, na medida do possível, impulsionar, fazer isso chegar em mais gente, porque eu tenho certeza que as informações vão estar aqui hoje, vão fazer diferença para as pessoas que vão nos ouvir. Aproveito para te agradecer em nome da Companhia do Leite, da JPA e do time Mamíferos aqui. Contamos com a sua contribuição. Show de bola, Ronaldo. Eu que agradeço pela oportunidade aqui, né? Vocês são muito queridos aí. Conheço o Daniel um pouco menos, mas mais agora. Com certeza. E a gente vai, né, estreitando esses laços aí e jogar a conversa fora, né? Faz de qualquer jeito. Que a gente gravando gosta. é detalhe. Eu já quero cantar uma pedra aqui. Ó, fez 3 podcasts, pode pedir música. Então, ou seja, se eu primeiro, eu já tô te convidando para os 2 próximos. Né? Não precisa ser exatamente os próximos, mas o próximo é entre nós aqui. E sabe o que eu tô achando legal? O Mamíferos realmente já tá chegando na turma. A gente tá conversando com o pessoal aí, vai nos laticínios, vai nos lugares, o pessoal assim, ó, nós estamos escutando, bom demais. Ontem nós fomos no laticínio, os caras pararam nós lá. Vocês são os caras do podcast. Aconteceu mesmo. Cara, isso é bacana demais, disseminar informação, né? Parabéns aí pela iniciativa e realmente, né? Juntar pessoa boa não tem como dar nada errado. Não, isso aqui é batida de leite condensado com morango. Só tem jeito de ficar bom. Não tem outro dessa, jeito, não. Não tem outro jeito. Então vamos no tema de hoje. A gente colocou algumas pautas aqui para falar. E a primeira pauta é sobre o que tem sido muito falado nas mídias depois da inflação do leite, né? Porque a primeira agora, a última semana, foi a questão da inflação do leite, essa situação que assim... Virou piada, Virou né? uma piada, exato. Mas a outra situação é sobre a possível recessão global. E aí, Iago? O que você tem para falar para a gente? Perfeito. Cara, né, o importante aqui é que vocês também acompanham muito, então, né, principalmente na parte de agro aí, tem que ser um bate-bola mesmo. O que a gente, né, desde a pandemia estamos vivendo? A gente viveu até então um mundo onde a inflação historicamente veio abaixo das metas, né? Você pega os Estados Unidos, os últimos 10 anos, eles têm meta de inflação de 2%. Eles nunca conseguiram bater a meta, entre aspas, sempre foi abaixo, próximo, né, de zero, tudo. E por incrível que pareça, isso não é bom, né? Se a meta é 2, o ideal é que ela gire próximo de 2 aí. Iago, só puxando um gancho no que você está falando, eu acho muito interessante isso, explicar o porquê que uma inflação, que todo mundo tem um medo de inflação louco, né?
por que uma pouca inflação é boa e pior do que a inflação seria a deflação? Você consegue falar um pouco para a gente disso? Vamos falar um pouco. A inflação, né, o que poderia causar, até o Leandro estava dando uma aula aí para a gente, o que poderia causar a inflação? Ela é simplificadamente um termômetro aí da atividade econômica, sendo que a gente tem 3, talvez, principais motores aí. Questão da oferta, né, de produtos, oferta, a demanda. O superaquecimento da demanda, né? Assim, são os termos que impactam, né, não necessariamente para cima ou para baixo, né? Se for a falta de oferta, você pode impactar para baixo, na deflação. Sim. E a questão de incentivo, né, estímulos monetários, né, que eu acho que é um tema que a gente vai falar um pouco mais. Então, dado isso, assim, se a gente tem uma demanda muito alta por algum produto qualquer, leite, né, no caso principal de vocês, que vocês comentaram aí, a tendência é que, se a oferta se mantiver, o preço suba, né? Eu tenho alta demanda, menos oferta. Da mesma maneira que a oferta é o contrário. Se eu tenho mais oferta, eu deflaciono. Ou se eu tenho menos oferta por alguma crise, qualquer uma seca, né? Nesse caso, a gente tem uma inflação maior. Realidade atual do leite, né? Crise de oferta. Não tem matéria-prima. Isso. E tem a demanda. E a demanda continua. A demanda continua demanda constante. Pouquíssimo elástica. Isso. Pouquíssimo elástica. Então, assim, nesse cenário, se você reduz a oferta, a tendência é que os preços aumentem. Então, por que ter a inflação, né? Assim, então não aumentar o preço é melhor. Não, porque se você tem uma inflação pequena, ela é menor do que você gostaria, significa que você poderia ter estimulado mais a economia e isso crescido mais, né? Então, se você teve uma inflação abaixo, pode significar que você deixou o crescimento na mesa, né? Você não estimulou o suficiente a economia, poderia ter baixado mais ainda os juros, estimulado mais crédito, né? Dado mais crédito para a população, e, né? Aí tem várias políticas que não, né? Que tem uma cadeia toda. Então acho que essa é a principal relação. Tanto a inflação como a deflação, ela pode se dizer que é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio, seja de um desequilíbrio monetário, um desequilíbrio entre oferta e demanda, algum desequilíbrio que teve aqui. E nesse caso, dessa possível recessão, ela foi feita por um desequilíbrio. E o que você acha? Qual o desequilíbrio assim, que impactou mais nessa possível recessão? O que você acha? Então, acho que até voltando na historinha aí, nós tivemos um período histórico de inflações abaixo da meta. Né, o que deixou todos os governos, principalmente Estados Unidos, governos mais sólidos, né, Estados Unidos, Europa, Japão está sofrendo, muito mal acostumados no sentido de que o mercado começou a desaquecer, cara, soca dinheiro na economia porque a inflação não vem. Né, eles ficaram mal acostumados com essas relações econômicas. E quando veio um choque, né, que foi o gatilho aí principal, que foi o Covid, né, em 2020, você desregula toda essa lógica da cadeia mundial de logística. Né? Eu acho que se eu fosse colocar, né, aí a opinião, o lockdown em si, você fecha tudo, então a gente teve, né, o mundo parado, então você para literalmente todo o consumo e a produção e tudo, impactando tudo. E também, uma coisa que não tinha acontecido até hoje, que foi a quebra da logística mundial, né? Hoje, com a globalização, o mundo é muito conectado, né? E vocês do agro sabem, né? Vivem isso. Então, quando você fecha o mundo, esses transportes entre países, eles são muito, né, just in time, assim, eles são muito reloginho. E nunca tinha acontecido antes. Quando você parou tudo, para regular isso, a gente pega frete, Xangai e para os Estados Unidos, eu não lembro se é Miami, ele multiplicou por 6 o preço. Ele foi de $2.000. Na época da pandemia? Isso, foi de $2.000 o container para $12.000 o container. E filas, e filas, e filas, e filas. Então a gente teve realmente esse desequilíbrio que o mundo não estava acostumado e todo mundo dentro de casa. O que os países, no geral, o Brasil também, fizeram? Cara,
a população precisa de dinheiro, vamos dar dinheiro. Aí, e eles cantaram a pedra, né? Cantaram. Então assim, ó, gente, ó, toma dinheiro, faz o que tem que fazer para funcionar, depois a gente dá suporte quando a bomba estourar. E deixaram isso muito claro, a bomba vai estourar, a gente sabe disso, mas por agora um problema de cada vez. Se você tem uma depressão na produção, se as pessoas não produzem, e o governo ele emite título, emite moeda, você vai ter um problema lá na frente. Isso é óbvio. Uma hora essa bomba vai estourar. O dinheiro não dá na impressora, o dinheiro dá na produção. Dá na produção, exato. Isso que o povo não entende. É na criação de valor, né? A enganação do político tá aí, né? Muitas das vezes a enganação do político passa, a irresponsabilidade do cara tá aí. O cara é música pro ouvido da população, ouvir assim, ó, vamos tirar do rico, vamos dar pro pobre. Não funciona. O cara já tem dinheiro, você vai tentar tirar dele e ele para a produção, você fica desempregado. Aí, e a outra é só a gente imprimir mais dinheiro e dar o dinheiro pro pessoal. Mas não é da impressora que vem a riqueza. Por isso é que os economistas falam que crescimento baseado no Estado é voo de galinha. Então, todos os países que cresceram baseado no gasto público, eles crescem e caem da mesma proporção. Acabou milho, acabou pipoca. Complementando isso. De onde que vem o dinheiro do Estado? Das Assim, pessoas. Ele não gera dinheiro. Ele vem do imposto, né? Que nós todos pagamos uma boa parte da nossa renda vai para imposto. Então, assim, o Estado em si, quando ele te dá, ele já tirou, né? Se ele te dá com uma mão, ele tirou com a outra antes disso. Isso. Mas no Brasil, o ano passado foi o primeiro ano de superávit primário. Deu um superávit primário. Superávit primário, para quem não sabe, é o governo gastando menos do que arrecada. O ano passado foi o primeiro de 8 anos. 8 anos o Brasil estava em déficit, ou seja, gastando mais do que arrecadando. A dívida aumentando. E aí você aumenta a dívida, você emite mais título, emite mais moeda. Como a gente já falou nos outros podcasts, tudo que você tem demais, o preço cai. Então, se você emite moeda demais, o que acontece com o valor da moeda? Ela cai. Então, foi isso que aconteceu nos 8 anos do Brasil, porque o crescimento muito baseado no crescimento do Estado, da despesa pública, sem lastro, ou seja, sem conseguir fazer o superávit primário, e deu no que deu. E na pandemia, o mundo está experimentando, na minha visão, o que o Brasil já fez e deu errado, que é a expansão desenfreada de gasto. O mundo na pandemia, por necessidade, porque em guerra normalmente acontece isso, em períodos complexos como a pandemia, o mundo emitiu muito dinheiro, emitiu muito título, colocou muito recurso, com uma depressão muito grande na produção, não produzindo, e aí acontece o que a gente começou na pauta, a possível recessão global no ano que vem. Eu estava lendo essa semana, Iago, 7 de 10 economistas acreditam que vai ter recessão global no final do ano ou no começo do ano que vem. É isso? Perfeito. Nos Estados Unidos, o tema era inflação, se a gente pegar os últimos 12 meses, todo mundo falava só de inflação. Será que é transitória? Será que veio para ficar? Qual que é o pico? A gente está falando de pico de inflação tem meses e meses, todo mês. Não, agora parece que foi o pico. Aí dá um mês para baixo e sobe de novo. Então, assim, tá tudo muito incerto, até por essa cadeia global, né, que nós vamos entrar nesse tema, mas que a guerra também veio para fechar o caixão aí, vamos falar, do negócio que já estava desestabilizado. Você sai de uma pandemia, uma expansão monetária enorme. Eu falei em todos os podcasts e vou repetir. Como é que o cara acorda de manhã com a dor de barriga e fala assim, eu acho que eu vou ali invadir a Ucrânia. Vai morrer um monte de gente, mas a barriga tá doendo, não tem problema não, vamos matar. Mas você sabe o que eu acho? Desde 2014 que tá isso, esse negócio da guerra da Ucrânia tá desde 2014. Eu acho que é pior do que o que você tá falando, porque o cara desde 2014 tá cozinhando isso em banho-maria. Por que exatamente agora, depois da pandemia, que ele resolve acabar de estourar a bomba mesmo, entendeu? Você já esperou de 2014 até hoje? Espera uns 4 dias, 4 anos. Exato. Ele não vai sair. Presidente americano fraco, mundo enfraquecido, ele não tinha hora
Para um maluco? O presidente americano caiu de bicicleta parado. Ele caiu de bicicleta parado. É por isso. Você tá entendendo? Assim, um cara completo de um banana. Entendeu? Então, porque ele já foi bom, né? Vamos falar assim. Ele já teve os épocas, já devia estar aposentado, né? O cara tá completo de um banana. Ele caiu de bicicleta parado. Então, assim, e não é maneira de falar, não. É exatamente os caras completos do banana. Aí, não sei agora, o Putin é muito macho, mas ele não é doido de enfrentar a loucura do Trump, por exemplo. Era tá dor de barriga lá de entrar na Ucrânia. Toma! Toma! A franjinha. O Putin é doido. Mas eu acho que ele não seria doido o suficiente de enfrentar um Trump com o mundo no auge, assim, sem pandemia. Sem risco. Muito tranquilo, né? Ele viu a oportunidade de falar, vamos dar todo vapor. Não é macho, mas é muito doido. E aí guerra da Ucrânia vai no máximo até 2024. Só voltando um pouco aqui na questão da inflação, que eu acho bacana falar também é o seguinte, tá, mas a inflação dá por quê? Porque você imprime dinheiro demais, porque você tem uma oferta maior, uma demanda maior. O próprio dinheiro, né, ele é uma commodity assim, né, vamos chamar de commodity, ele é um bem assim como qualquer outro. Então, por isso que a gente até comentou que a questão de imprimir dinheiro é você literalmente aumentar a oferta de dinheiro. Oferta monetária. Sim. Sim, se eu tenho, né, numa base monetária X, essa mesa custa R$1.000, se eu dobrar essa base monetária sem aumentar a produtividade, eu acho que esse é o ponto principal. Eu ia chegar nesse ponto, né, aí. Sem aumentar a produtividade, porque a produtividade ao longo do tempo é o que, né, que a gente está falando, de geração de valor é o que gera valor, né, é o que traz evolução para a sociedade. Não é imprimir dinheiro, né? Se você imprime o dinheiro e mantém a geração de valor, provavelmente essa mesa vai custar R$2.000, né? Uhum. Mas se você melhora a produção da mesa, melhora a eficiência do mercado, por mais que você... Por isso que tem, né? Esse equilíbrio, por mais que você imprime dinheiro, não vai gerar inflação. O interessante, Daniel, assim, até para os ouvintes, é que nada é o fim. E o mundo vive de ciclos. Perfeito. Né? Então você tem ciclos, e isso na história. Se você pegar livros de economia, você tem ciclos de expansão monetária e ciclos de contração. Expansão, contração. Contração, controle de inflação e tudo. E tudo é assim. Se falta um produto, vamos supor, falta soja, o preço de soja grão está R$300 o saco, né, com a margem altíssima. O que acontece? Não vai ser todos os anos assim. Muito mais gente vai produzir e o preço, a margem vai cair. Se equilibra naturalmente. Naturalmente. Então o mercado precisa de um tempo para se equilibrar. Isso não é o fim. Eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz e do Jorge Paulo Lema num programa que eles têm na CNN. Fazendo uma propaganda para a CNN, né? Eles não precisam de propaganda, né? E eu fiz uma reflexão. O Abílio tem, sei lá, 85 anos. O Jorge Paulo Lema tem 86, 84 anos. Né? Quantas crises eles já viveram? Quantas inflações bizarras que eles já viveram? E quantos políticos ruins eles já viveram? Quantas loucuras eles já viveram? E conseguiram superar tudo e estão onde estão. O Jorge Paulo Lema, que eu chamo de Jorginho, tem o WhatsApp dele aqui. Ele é o homem mais rico do Brasil hoje, do Ambev, enfim. Essas coisas não dá para apavorar. A gente está falando aqui de recessão, de tudo, mas a pessoa que está lá na lida, escutando a gente, não tem que apavorar, não. Porque isso passa. Isso é um ajuste da economia que vai passar. Pode ter recessão? Pode. A gente está falando que 7 de 10 estão falando que pode haver recessão. Isso pode existir, mas isso passa. Eu vi o pessoal trazer falando... depois, até trazer para o Brasil, né? A gente está falando de recessão no mundo, mas o Brasil tem algumas características que ajudam, né, ele a se proteger. Mas eu estava conversando com os laticinistas, né? Ele estava falando assim, cara, eu vivi overnight. Compensava segurar o produto e não vender o produto. Né? Eu vivi color. Você tinha o dinheiro quando você não tinha o dinheiro. Entendeu? Imagina. Então, tipo assim, isso aí que vocês estão falando aí, que é crise, que tá difícil e tal, isso não é nada. Mas é aquilo, né? As pessoas que... Até eu estava conversando com um professor meu, ele estava comentando isso há um tempo atrás, ele falou assim, gente, a turma que está entrando agora para as minhas aulas não sabe o que é 11 de setembro. Entendeu? O cara não viveu 11 de setembro. E a gente não viveu a inflação. Você estava vivo na inflação... A gente já estava vivo na inflação, mas a gente não participava, assim,
A gente era muito pequeno nessa época, então você não sente o impacto que os nossos pais sentiram para chegar nisso. Então a régua que você usa é diferente. E eu acho que isso que tá trazendo também muito do medo, né? Medo. É muito tempo sem um desespero desse. E te falo por mim, eu nasci no plano real, então assim, eu nem vivo estava, né? Né, assim, isso é muito, muito real mesmo, a vivência hoje que eu já, né, apesar de não ter vivido essa época, essa época do, né, anterior ao plano real. Eu também não vivi. Isso, não, mesmo com certeza não, conta, né? E aconteceu, deixa eu te contar. Eu vi pelos livros. Entendi. A gente, né, essa época que nós estamos vivendo também está trazendo bastante aprendizado, né? Então, Demais. assim, e você vê ao longo do tempo que a experiência faz diferença. Por mais que você estude, viver é diferente, né? Porque você toma melhores decisões se você já experienciou na pele o que aconteceu. E inflação, deflação, essas situações todas, a gente já falou aqui, são um desequilíbrio, né? E eu falo que antigamente, pelos livros, pelos que a gente estuda, os desequilíbrios existiam e eram muito maiores do que são hoje. Então eu falo, a gente vai evoluindo, né? E os desequilíbrios eles vão acontecendo, mas vão sendo bem menores que antigamente. Você vê, os caras viveram guerra, viveram a loucura do Eu queria nazismo. pontuar duas coisas. A primeira delas aqui, digamos assim, nós estamos lá no nosso tema central, na raiz da conversa aqui, a gente pegar essas possíveis crises e turbulências que nós vamos ver para o futuro, vocês dois trazerem para a gente o que está acontecendo no mercado, e vai sobrar para mim e para o Daniel, e aí eu queria comunicar com a audiência isso, de que nosso lado de cá é tentar, já, daqui a pouco, conectar isso com o mundo do leite. Né? Pegar isso tudo que vocês estão falando aí e conectar com o mundo do leite. Então, se você achou que o negócio está meio alto nível, está meio viagem, calma aí, que nós já vamos falar disso aí no mundo do leite já. Eu queria, né, também destacar uma questão assim. Eu acho que esse pacotão de turbulência aí, ele é uma coisa que as pessoas vão precisar de aprender a lidar com o seguinte fato. Tem, por exemplo, uma pesquisa que mostra que em 2030, 85% das profissões vão acabar. 2030, tá aqui na nossa cara. Das atuais, né? Tem outra pesquisa mostrando que era 5 anos, agora passou para 3, que a cada 3 anos se produz mais informação do que toda a história anterior. Onde que eu tô querendo chegar? É normal daqui para frente as pessoas precisam se preparar para isso, para lidar com uma coisa que ela não sabe o que vai acontecer. E, infelizmente, nós fomos educados a poder de história. Você foi educado a lidar com a matemática que é quadrada, que é tudo programado, previsto, e com história, com o que foi para trás. O que foi que deu certo para trás? A gente estuda assim. E quem estuda assim, a palavra que veio na minha cabeça, não vou falar não, vou falar mais simplificado, tá ferrado. Entendeu? O cara que estuda olhando para trás... Isso é porque você tá escolhendo a palavra. Mais ou menos isso. Tá ferrado é o nome técnico. Digamos assim, vai passar por dificuldades de lidar com o mercado daqui para frente. Mais polido, é o nome técnico. Tá na bosta. Tá na bosta. Acho que vai ficar bem Mas ligado com a nossa audiência. Só pegando o gancho do que você falou, eu costumo falar que o mundo não é dos mais inteligentes, nem dos mais sábios, nem dos mais espertos, são sim dos mais adaptáveis. Então, falando dessa porrada de mudança que vai vir no mundo, a gente tem que estar preparado para ela, né? E você vê um cara de sucesso, como eu falei, o Jorginho, o Jorge Paulo Lema, eles são extremamente adaptáveis. É a Bilim também? Por quê? A Bilim? É o Bilim? Porque no decorrer da história dele... É o Bilim. Ele tem até uma cervejaria aqui lá pra você. Bilim. Foi quando ele começou, né? Ele começou ali, Vendeu então a marca. É isso, é adaptar. A gente tem que adaptar, porque as coisas vão mudar e muito rápido. E não preocupar, assim, esses desequilíbrios de mercado vão acontecer, não vai ser o primeiro, não foi o primeiro, não vai ser o último, vão acontecer essas situações, mas a gente tem que estar preparado para ela e adaptar. O que importa é como você se posiciona perante a situação, isso, né? Não é a situação em si. Pé no acelerador, Iago, recessão, esse negócio vai virar, não vai virar? O que você está vendo falar disso? Então, vamos lá. Se eu soubesse,
provavelmente eu ia ficar muito rico, né? Assim, muito rico se eu tivesse certeza do que vai acontecer. O que os estudiosos estão falando sobre essa pauta? Vamos falar. Qual que é o tema do momento, né? A tendência entre economistas é ver... Se a gente fizer o podcast semana que vem, provavelmente uma coisinha ou outra já mudou, né? Então, a gente, né, vou separar Estados Unidos, Europa e China, vamos colocar assim. Estados Unidos, eu acho que nos últimos 2 anos foram impressos 40% dos dólares da história dos Estados Unidos. Né? Então, com tudo que a gente falou, o excesso monetário lá é gigantesco. Bizarro. É tanto estímulo que tem mais vagas de emprego do que pessoas desempregadas. Então, assim, tem 10 pessoas desempregadas, mas tem 20 vagas de emprego. O pessoal não quer trabalhar mesmo. Não, né? É maneira de falar, pessoal. Ele leu a reportagem. Isso, não é maneira, né? É dado mesmo. São quase 2 vagas de emprego por desempregado lá. Então, assim, e o desemprego tá baixo, tá relativamente baixo. A atividade lá ainda está alta, a inflação ainda está alta, os salários estão crescendo. Isso significa que a inflação não está cedendo. Como que o governo tende, né, isso aí vale para todos, controlar a inflação? Sobe juros. Né? Só que os Estados Unidos têm uma dívida trilionária muito grande, acho que é 300% do PIB deles, de dívida. Então, qualquer 0,5%, 1% que você sobe, o governo paga de juros uma infinidade. Que é paga imprimindo mais dinheiro. Normalmente, né? Se você não consegue gerar isso de imposto, né, o déficit que o Leandro comentou vai ser impresso. Né? Ou você vai rolar essa dívida, que é imprimir dinheiro, né? Se você aumenta a dívida. Então, isso gera assim, os Estados Unidos está num momento que ele tem que subir juros. E subir juros gera recessão, né? Todas as famílias, a hipoteca lá já está batendo, né? Hipoteca é o crédito com a sua casa de garantia, né? Nos Estados Unidos é o mais comum de crédito. Isso já bateu o mesmo nível de 2008. Né? Não que vá acontecer, porque o cenário é diferente. E o mercado já se protegeu disso. Mas as famílias estão corroendo poupança, tudo que eles têm. O mercado de ações nos Estados Unidos é o principal meio de poupança do americano. Né? Lá, quase que a totalidade da população está presente. Isso, investe no mercado financeiro, que é um desafio que o Brasil tem que lutar para que seja mais próximo disso. Então, lá o mercado já caiu 25%. O índice, né? Se a gente pega empresas específicas, caiu 80%, 90%, tecnologia, tudo. Então, isso destrói valor, né? Da poupança do cidadão. Então, querendo ou não, o dinheiro já está sumindo, assim. Tem muita gente que faz a pergunta assim, cara, será que a gente já não está em recessão? Né? Não é que ela vem, não. Será que a gente já não está? Assim, tá olhando pro horizonte o negócio do seu lado, cara, né? Custo da dívida, gigante. A gente pega estoque de casa ou que vai entregar, né, de construção civil lá, tá das mínimas, caiu acho que 30%. Se você junta esse monte de fatores com, né, o governo endividado, subindo juros, inflação, atividade começando a desacelerar, você olha assim, cara, talvez a gente já esteja, né, vivenciando o início dessa recessão. E o trabalho do governo é muito mais assim, como que eu faço isso ser o mais suave possível, né? E não as coisas não saírem do controle. Acho que nos Estados Unidos é muito isso. Europa nem se fala. Só trazendo um pouco do que você está falando, só para explicar um pouco para a turma que está com a gente, por que quando sobe a inflação, o juro sobe? É justamente uma forma do governo de falar assim, olha, tem mais dinheiro na economia, então eu aumento o juro para a pessoa me emprestar dinheiro, fica mais atrativo ela me emprestar o dinheiro. A partir do momento que ela me empresta dinheiro, o dinheiro sai de circulação, então automaticamente com menos dinheiro a tendência, ou pelo menos a ideia, é que a inflação baixe pelo mesmo motivo. Perfeito, né? E ainda tem mais um ponto que é... Que os empréstimos ficam mais caros, né? Os empréstimos ficam mais caros, você desestimula o empresário a tomar dinheiro, né, para investir, e o empresário que mesmo o que tem dinheiro, ele olha assim, eu vou investir, né, no mercado financeiro que vai me dar com conforto, vamos falar de Brasil hoje, 13% ao ano no Selic, né, num 100% do CDI, 13% ao ano, ou vou empreender, né, que aí todo mundo aqui sabe muito bem, e vou pra arena, suar, trabalhar muito
para ganhar 15, 20, né, assim, do capital investido. Cara, com todo o risco, você tá maluco, eu vou ficar de boa aqui. Então, o cara só joga o carro no ponto morto. É isso. Então, assim, ainda tem esse efeito de desestimular quem produz, né? Desestimula a atividade econômica, né? Com certeza. Mas, como a gente falou aqui, a inflação não é só por expansão monetária. Então, é muito difícil para os governos, e por isso, inclusive, que os Estados Unidos e a Europa demorou para ajustar isso e começar a subir juros. A Europa nem subiu ainda. Nem subiu ainda, Nem subiu ainda. Mas provavelmente vai subir. Vai, né? E eles ainda estão estimulando. Então, acho que assim... O que acontece? Você pensa, sei lá, do Banco Central, você falou, pô, será que a minha inflação é por excesso monetário? O Brasil já fez isso antes, aumentou os juros pra cacete. Estados Unidos também está começando essa rota. Porque pode ser por um hiato de oferta. Que é o fato, gente. Ou seja, teve uma crise de cadeia. Exato. Eu sempre questionei isso. Eu acho que é tiro no pé o que está sendo feito. Então, olha, agora para pensar uma coisa. Seu projeto é para melhorar, né? Agora, você imagina uma coisa. Se a inflação, porque desregulou toda a cadeia de produção do mundo. Se a inflação for, de fato, e eu acho que uma parte dela por hiato de oferta. Só falta oferta de produto. China parando de produzir, falta leite, falta aquilo. Aí você ainda tem um aumento de juros, a pessoa não consegue produzir mais. Então você acaba tendo a inflação por hiato de oferta e por expansão monetária. Que eles estão combatendo, diminuindo a demanda com os juros altos, porque os juros altos diminui a demanda, que é das vertentes. Você cortar a inflação, você diminui a demanda. Mas e se for de oferta? E se for... Apagando fogo com gasolina. E eu falo o seguinte, quem falar que a solução é simples, você pode desconfiar. Não existe solução simples. Político chega aqui e fala, é só fazer isso. Bicho, não é simples. É simples, é só tirar o dinheiro do rico e dar pro pobre. É simples demais, é simples. Toda campanha tem essa, não é possível. E muitas das vezes não é simples. Tem 30 anos que estão falando que é simples, até hoje eles não resolveram. E muitas das vezes não é simples, porque, na verdade, muitas das vezes é duas faces da mesma moeda, né? Então, igual você está falando assim, ó, eu tenho uma recessão, eu preciso de melhorar a recessão, melhorar a economia. Para isso, eu preciso de dinheiro que aumenta a inflação. Então, você precisa dosar. Sim, a questão é a dose, é o equilíbrio e o equilíbrio que não existe. Você não sabe, você não tem como quantificar. Eu fico pensando, 40% do dólar que foi impresso nos últimos 2 anos. Por que 40%? Por que não foi 30% ou 50%? Aonde que está essa dose? Sim, entendeu? O problema é a dose. O Brasil, por exemplo, você vê a taxa de juros, a curva da taxa de juros estava 10, 12 e tal. Na crise do Covid, chegou a 2%. Não foi isso, Iago? Foi. 2%. Por quê? Virou expansão. Que também é um exagero pro Brasil. Exato. Né? Hoje a gente fala que é um exagero, pô. 2% no Brasil, isso não existe. Então você vai estimular demais, artificialmente, a economia. Então, tudo é a dose. Entendeu? O difícil é achar a dose certa. E tem uma analogia interessante, porque os juros que você mexe hoje, ele vai fazer, né, estudos falam que o impacto dele é daqui de 9 a 18 meses, né, assim, então você tem, assim, né, girando em torno de 1 ano ali, vamos colocar assim, o impacto. Então é igual quando você vai num hotel antigo, que esses hotéis grandes, e você tenta regular o chuveiro. Fala, cara, tá frio, aí você aumenta o quente, aí você espera um pouquinho, aí quando vê tá te queimando, você fala, puta merda, aí diminui um pouco, aumenta frio. Cara, é a mesma questão, o governo vai subir nos juros, mas ele não tem a sensação ainda, ele vai demorar a ter. Então provavelmente ele vai se queimar um pouco, né, na subida, e provavelmente vai esfriar um pouco na descida, né, esse pêndulo sempre vai um pouquinho para lá, até chegar no ponto de equilíbrio, né, aí vai da experiência de tudo dos governantes que decidem isso, tomar essas decisões com mais cautela, né, o cara tá acostumado, ele vai com mais cautela ali, vai entendendo. Mas superávit primário no meio da pandemia, se não fosse nosso Mr. Paulo Guedes, a gente tava no sal, mas estava no sal de acordo mesmo. Tem muito mérito. Né? A minha esposa, quando eu falei em podcast, falou, você não vai falar de política, né? Eu falei, não, filha, vou tentar não falar de política. Mas o grande lance do Paulo Guedes é que os gastos públicos da pandemia no Brasil, eles não foram para aumento de salário do funcionalismo público. Foi 1 trilhão. Nós gastamos muito
com funcionário 22 mil funcionários, cargo então, cortado. Ele limitou vezes. essa alta, ou seja, vamos dar bolsa, vamos ajudar as pessoas, mas não vamos distribuir isso de benesses para as pessoas que estão próximas. Então, ele isso fala foi uma muito jogada. disso, né? Você quer ajudar, você pôr dinheiro lá na ponta, lá na mão do cara direto. Você sabe por Conecta quê? ele lá. Vai deixar o dinheiro na mão do político, né? Será Porque que é o ele é o cara bom pra... Né? Dá pra população, é o melhor. Eu concordo demais com isso. O dinheiro, ele tem que ir, o nosso imposto, que a gente no Brasil paga muito. Imposto no consumo do Brasil, a pessoa que está no supermercado, ela não vê o imposto, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pega a nota, você vê lá, 7% sem os taxes, que é o imposto no supermercado. Você pega o bem na prateleira, que é $100, você vai pagar na 107. Flórida, 7, na Nova York, 9 e tal. Na Europa tem o IVA também, muito claro. Aqui no Brasil não tem. E é muito difícil de calcular. E tem imposto cumulativo, tem imposto não cumulativo. Substituição tributária, e 40 IPI, tributos. E você educar a população para ela entender o que é imposto é ruim para governante. Então o Brasil em torno de 40% imposto no consumo. É 40%. As pessoas não têm noção disso, mas é em torno de 40% do consumo. E é o que mais impacta a população média. Então você pega as pessoas, pensa uma pessoa mais humilde, está lá, o Estado vai lá e tira 40% dele no consumo. E esse dinheiro ele se perde no caminho. Então seria muito melhor, tudo bem que quer tirar 40% aqui, mas devolve diretamente para o cara ali. Porque o caminho consome muito. É ineficiência. Você vai dar um litro de leite pro mais humilde, você faz um programa do governo. O governo vai lá, capta o recurso, está lá em cima. Empenhados lá. Empenhado para comprar o leite. Um compra o leite, faz uma câmara fria, isso, aquilo. 1 litro de leite vai chegar a 10 miligramas pro mais pobre. Esse é o problema dos programas públicos no Brasil, porque ele capta e vai consumindo. O caminho, ele consome uma pancada de recursos. Então esse é o problema. Vamos desafiar os políticos aqui. Ou vocês profissionalizam e melhoram a gestão, ou nós vamos devolver para Portugal, que só cobrava 20. O quinto dos infernos, né? Devolver para Portugal. E o povo reclamava ainda. O Tiradentes morreu, coitado. Por causa de um quilo do inferno. Por causa de 20, hein? 20, nós tava voando. Eu tava voando. A gente tava um país muito próximo. O povo era revoltado por causa de 20. Nós estamos aí na maciota, sem pichar muito, pagando 40. Olha aqui, só comentando que você está falando de recessão, e eu estava estudando aqui para o podcast, eu achei um negócio muito legal. Existe um conceito que o pessoal usa que chama Doutor Cobre, já traduzindo. Né? Como é que fala? Dr. Cooper. Então, para os mais íntimos, Doutor Cobre. Pro WhatsApp aqui, na tradução E olha que legal, ele é na verdade, ele fala sobre o quanto que vale o cobre no mundo. E normalmente quando o cobre sobe ou o preço do cobre desce, a gente sabe se vai ter uma recessão ou não por causa disso. E por que é o cobre? Aí já até coloca, olha, em torno de 65% do cobre é usado para o setor elétrico, 20% para a eletricidade, né? 25% para o setor industrial e 10% para transporte e outras coisas. Então ele está presente em várias áreas. E por estar presente em várias áreas, significa que várias áreas ao mesmo tempo demandam muito cobre ou não, e por isso o preço dele varia. E o preço dele já variou mais ou menos de $10 mil para 8.500. Então ele já começou a descer. E aí, lógico, o artigo mostra que tem alguns erros, né? Ele não é tão bola de cristal assim, mas ele é uma boa proxy. É um indicador, né? Sim, é um indicador. Josinei, pode marcar lá valor econômico, Money Times, Infomoney. E se estiver contratando, vai sair alguém daqui, cara. Vai. O bicho aqui tá pegando. Hoje o nível aqui tá lá em cima. Iago, para diretoria. E se, por exemplo, essa recessão a gente não sabe se vai ter, mas qual o impacto da recessão na produção de alimento e fazendo um paralelo aí com leite também? Vamos lá. Produção, eu vou deixar até para vocês comentarem mais essa questão da dinâmica de commodities. Do lado da demanda, cara, é bem primário, né? Assim, você tem moradia e alimentação que é impossível de abrir mão. Você adequa, em vez de comer um salmão, você vai comer tilápia, né? Assim, mas você vai comer, né? A única certeza que você tem é que a alimentação vai ter. Então eu não vejo, né, a alimentação sofrendo tanto quanto outros bens, por exemplo, metais, né, commodities metálicas, porque construção civil acabou, né,
como as metálicas, dependem muito de construção civil, principalmente China e outros países. Então, na cadeia do impacto aí, eu vejo alimento como lá para trás. Iago, eu falo que a crise no agronegócio, recessão no agronegócio, tá todo mundo falando aí, pro ouvinte que tá escutando a gente, todo mundo fala de recessão, a gente tá falando até agora de recessão, mas fica tranquilo, crise no agronegócio, recessão no agronegócio dura 8 horas. 8 horas só. Porque depois de 8 horas você já sente fome, você precisa de comer. Então, você deixa de comprar várias coisas, mas de comer você não vai deixar. Então, por isso é que o agronegócio ele é tão resiliente à crise. E tem períodos de margem mais baixa, tem períodos de margem apertada, tem períodos de margens mais largas, mas parar, o agro não para. Existe substituição, né? Exato. Às vezes você substitui do jeito Isso. que o Iago está falando, Sim. mas parar... Você readequa a sua alimentação, né? Mesmo que sejam mesmos produtos. Eu vou comprar uma marca X que é um pouco mais cara, eu passo para a marca Y Não, um assim, pouco mais barata. no nosso meio, bem simples mesmo assim, que acontece direto. O camarada come carne de boi, subiu carne de boi, ele pula pro frango. Isso, né? Isso aí, perfeito. Esse aí a gente sabe que é batata, né? Batata. Não, Carne de frango. No caso, ovo também. Ovo. E, bom, mudando um pouco aqui, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Perfeito. Leandro, eu queria pegar o gancho, antes da gente virar, para a gente tentar trazer para o produtor aqui uma sinalização do seguinte. O Iago trouxe uma questão que pode passar desapercebida e nós fizemos um compromisso de falar com o produtor de leite no tema. Então, recessão global. Está se falando por aí, se mirando em crise, possível crise mundial, que pode afetar o Brasil, entre outros. Quando a gente pensa no leite, eu partilho muito da ideia do Iago, não só do leite, mas de alimentos de uma forma geral, de que, e nós, mais do que tudo, nós vivenciamos isso, o exemplo disso no início da pandemia. Quando começou a pandemia, houve uma grosseira, no susto, no medo, houve uma grosseira mudança de hábito de consumo. A pessoa foi lá e fechou a torneira de gastar com tudo e foi para o supermercado. Entendeu? E com limitação de ter gente para entrar mesmo. E estocar papel higiênico. Papel higiênico tá aí, né? Deve estar até você hoje. vê o desespero. Né? Então, assim... tem mais desespero para garantir o que sai do que o que entra, né? Só no papel assim, higiênico. achei a frase sua ótima, né? Assim, a crise no agronegócio dura 8 horas, porque a pessoa tem que continuar comendo. E eu vejo, assim, quando a gente fala de alimento de uma forma geral, eu não tenho dúvida, né, de que nós estamos num mundo crescente, número de pessoas e tal, e quem é do agronegócio, no Brasil, está no lugar certo, tem uma série de oportunidades. Agora vou ser específico, leite. Vou mirar em leite. Nós temos um produtor de leite pouco tecnificado, com idade avançada, 58 anos de idade média nos diagnósticos que nós fizemos. 30% desses produtores, um terço desses produtores, estão saindo eles têm mais de 60 anos e nos próximos 10 anos vão sair da atividade sem sucessão. Um volume grande de pessoas, um volume gigante de pessoas. Aonde que eu estou querendo chegar? E com um problema gravíssimo. Você tem do lado uma Ferrari que se chama soja e grãos. Ferrari voando e o combustível dela é capital de terceiro. Estão injetando nela ali. O cara aprendeu a antecipar capital de terceiro, põe no custeio, produz e tira a diferença no final. Ele gasta lá R$10 mil fazendo um hectare, sobra 5 mil para ele no final do ano, 5 mil por hectare ano. Quem plantava 1.000 hectares já está falando de plantar 1.300. Se ele achar para alugar, ele planta mais. Ele aprendeu a trabalhar com capital de terceiro. Do lado de cá no leite, você tem uma tartaruga acreditando que vai acontecer um milagre do preço do leite para poder ficar rico. O cara está querendo ganhar na loteria sem jogar. Você entendeu? Então, essa é a realidade do produtor de leite médio. O cara pequeno, que tem escala de produção baixa, que acha que é a vítima da sociedade e que alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Não vai acontecer esse milagre. Porém, um monte de gente desse não tem salvação, vai sair da atividade. E nós aqui na cadeia estamos trabalhando, ajudando, batendo tambor e tal, para resgatar aqueles que têm salvação. Como que é esse processo de resgatar esse cara que tem salvação?
Ó, nem vou falar de técnica de produção, porque não é um negócio do outro mundo. No livrinho de 40 páginas, o cara aprende a fazer o que é necessário. Então, a técnica de produção não é a coisa do outro planeta. Agora, ele vai ter que aprender a ser um bom empresário. Ele vai ter que aprender a trabalhar com capital de terceiro. Ele vai ter que aprender o que é juro, qual é o impacto da Selic, por aí afora vai, qual é o custo do capital, qual é o momento de fazer investimento, qual que vai ser o projeto que gera um spread, né? Tipo assim, ó, eu tô buscando um capital aqui a 15 para fazer um projeto aqui que tem 20, aí já tá capital nisso, qual que é o efeito na logística e por aí afora vai. Essa movimentação, aí eu vou dividir uma informação com os produtores aqui, acessando grandes indústrias. As grandes indústrias de laticínio já entenderam que é fundamental, porque se elas não fizerem, elas vão ter grande crise de falta de matéria-prima. O que para o produtor é uma notícia excelente. E está vivenciando isso no momento, é o tema da moda. Né? O preço de leite ao produtor está aumentar, né, crescendo no momento. Nossos podcasts vão estar com data embaixo, né? Porque são cortes que podem mudar. Mas se a gente olhar nos próximos 5 anos, eu dei uma mãe de Ná aqui no podcast passado, vou repetir o mãe de Ná aqui. Nos próximos 5 anos, a gente tem o último IBGE de 1,17 milhões de produtores. Nos próximos 5 anos, isso vai cair para 500 mil. Tô louco, para menos da metade. Nos próximos 5 anos. Sério? Entendeu? Isso aqui é projeção do economista renomado Ronaldo Carvalho Macedo, veterinário. Então, nesse eu confio. Então, e a sorte dele é que ele está falando de economia, né? E assim, são os dois únicos empregos no mundo que você pode errar e não acontece nada, que é economista e meteorologista. Se eu tivesse que chutar e falar assim, político, se você for chutar que você está errando, se eu for chutar que você está errando, você está achando que você apertou a mão demais, fala que é 500 mil, você acha que... Eu acho que se eu errar é porque vai ter menos. Entendeu? Então, assim, é uma queda, um número de pessoas, de produtores, empresário, dono da fazenda. Algumas pessoas vão estar trabalhando para esses caras. O nível de geração de emprego, etc., mudança do patamar do emprego, a qualificação da pessoa nesse caminho aqui vai mudar muito também. Né? Mas isso que eu estou falando aqui é uma saída de pessoas e com um comprometimento grande que é a saída da terra. E o cara que vem e aluga essa terra é aquele cara capitalizado, é o da Ferrari, entendeu? É o da Hilux, vamos falar assim, né, para ser preciso no carro que o cara anda. Então, esse cara é capitalizado e ele vai lá e aluga a terra por 10 anos, porque tem que investir nela. Então, ou seja, ele retira efetivamente aquela unidade de produção, não só o produtor, o pacote inteiro, ele retira aquilo do negócio. E a indústria do leite não tem capacidade hoje de ir lá comprar aquilo para trás, pagar aquela multa e pagar o mesmo que o cara paga e tal. Então, ou seja, voltar a isso é caríssimo. O que eu tenho falado com a indústria de laticínio, por exemplo, chega pro cara e fala assim, o cara que trabalha com grão, ele puxa a produção dele uma vez por ano. E ele está preocupado com logística. O cara que trabalha com a cana, ele puxa a produção dele uma vez por ano. Ele está preocupado com a logística. Ele tem carretas imensas, bitrem, etc e tal. E ele está preocupado com a logística. Você puxa a sua produção todo dia e está deixando as áreas boas que estão na logística boa ficar para a mão desses caras. Vocês são malucos. O preço que vai ficar para a indústria de laticínio, essa negligência de ficar esperando a coisa acontecer, vai ser caro. Mas eles já sabem disso, as grandes empresas já sabem disso e nós estamos sendo agente ativo aqui de colocar isso na cabeça deles. E a coisa daqui para frente no leite vai começar a mudar. A indústria vai começar a ajudar na profissionalização do produtor. E, como produto, falta para nós. Nós não exportamos leite, é porque nós não temos para vender. Falta aqui. Falta interno, né? E a gente tem uma planta industrial hoje superdimensionada. É mais de 50% de ociosidade com grandes plantas, as maiores da América Latina sendo construídas ainda. Então aquilo que já é ocioso ainda vai piorar. O que eu quero que o produtor entenda então aqui? Cara, com recessão global, sem recessão, com guerra, com o que você imaginar, leite vai continuar sendo um bom negócio para os próximos anos. Essa é a mensagem. Porque o micro, né? O micro, ele tá... E vai continuar sendo porque é um excelente negócio. Pode ter pessoas que não estão ganhando dinheiro porque estão trabalhando errado. Sim. Agora, para o produtor de leite, ou produtor de qualquer coisa, que raios, voltando na pauta, né? Que raios a guerra da Ucrânia impacta na vida dele? Por que a guerra da Ucrânia é importante na vida dele? Vamos seguir, segue o Quem baile. quer? Hoje eu tô mais na pergunta aqui para aproveitar vocês, vai lá. Você quer falar, Iago? Assim, eu vou opinar aí de quem tá de fora e não acompanha e não tá vivendo o mercado, né? A questão de uma guerra, né, fazendo um gancho com
Não só com leite, mas com o mundo isso, mesmo. Com o mundo, e focado mais em commodities até. O Covid, ele, né, eu comentei um pouco mais cedo, o Covid, ele bloqueou a conexão, a logística entre os países no mundo 100% globalizado. Então a gente teve uma quebra disso que ainda não foi normalizado. A guerra, ela vem, em menor escala, causar a mesma coisa, porque no início da guerra a gente não sabia se a Rússia ia poder mandar fertilizante para o Brasil ou não, né? Falando de commodity, e o Bolsonaro, e nisso foi um gol, ele conseguiu, né, continuar mantendo essa relação comercial. Além da impossibilidade da relação dos países mesmo de, cara, eu tô guerreando com você, eu não vou vender para você, né? Assim, nós estamos em guerra. Então, além da própria diretamente, você começa a implementar uma desconfiança nesse processo de globalização como um todo. Falou, porra, será que eu vou ficar na mão daquele rapaz mesmo? Daquela? Né, assim, será que... no segundo momento. Né, se o meu risco do meu país, se a Rússia para de fornecer gás natural para mim na Europa... Cara, já era, eu tô na mão. E teve esse problema, né? Principalmente Itália e Alemanha, eles tiraram termoelétricas, tiraram várias usinas nucleares que, pela questão da energia limpa e tudo, e começaram a ficar mais dependentes do gás da Rússia, até porque era mais barato do que o resto. Aí depois que desfez tudo, aí o Putin deu dor de barriga nele. Deixa eu comentar só uma última coisa, Leandro, que aí você assume. Essa relação, ela é mais eficiente, assim, se eu faço muito bem produção de alimentos, eu vou ser o celeiro do mundo. Se você tem muito petróleo aí e gás, cara, você que vai produzir gás para mim. E tá tudo certo, né? Porque olhando na ótica de eficiência, é mais eficiente. Você faz isso bem, você faz. Eu faço isso bem, eu faço. Só que quando você coloca esse complicador de que, cara, a gente pode brigar, e eu não posso ficar sem o que você tem. É o problema da sociedade. Isso, o mundo vai passar, né, aí, né, uma mãe de Ná aí, o mundo vai passar por um período de desglobalização, né, onde a fábrica da Apple, que era na China, vai sair da China, vai para, né, não sei para onde, mas vai para os Estados Unidos, difícil, mas vai para os Estados Unidos, vai para, né, para Europa, vai para o Brasil. Vai pro Brasil, né? Por que amigos não? De todo mundo, Por que não? O Brasil é um isso que eu falo. A guerra é só para deixar claro, que a guerra é um desastre. Um desastre humanitário, isso aí acho que todo mundo concorda. Mas em termos para o Brasil e para o agro brasileiro, eu vejo uma puta de uma oportunidade. Cara. Ucrânia e Rússia e Ucrânia produz muito. O agro da Europa vem da Ucrânia, né? Muito trigo. E guerra na Ucrânia. E aconteceu. Eu falo que a guerra foram várias fases. Né? Primeira fase, guerra na Ucrânia. O preço de commodity disparou no mundo inteiro. Não sabia se a Ucrânia ia conseguir fazer a safra, se escoar a safra dela, enfim. O preço disparou para todo lugar. E aí viu que alguma coisa está saindo da Ucrânia, eles estão conseguindo plantar alguma coisa mais para o sul da Ucrânia e tal. Mas o mundo está enxergando que não dá para ficar dependente desses países, principalmente a Rússia, que não tem uma democracia como a nossa. Mais sensíveis, né? Exato. Os países mais... Então, o Brasil, ele tem uma democracia sólida. Eu arrisco que é uma das democracias mais dinâmicas do mundo. Nós não tivemos nenhum golpe aqui, não tem problemas como outros países têm, recente, na história recente. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. Porque a Europa, que sempre, o Macron, por exemplo, que sempre demonizou por briga na minha visão, por briga de comércio, e comércio é cotovelada, nenhum concorrente fala bem de outro, não precisa falar mal, eu falo isso, não tem que falar mal do concorrente não, mas bem também não tem. Então, fica essa briga e tal, mas a Europa vai precisar do Brasil. E isso é sem dúvida nenhuma. Ela já precisa das commodities brasileiras. Então a gente tem um potencial aqui de reforçar nossa posição no mundo como o país celeiro do mundo, que nós já somos. Mas reforçar ainda mais. E na questão do leite, eu acho, vocês dois são muito mais experientes que eu, a gente importa leite, a gente não consegue produzir
o suficiente. Eu acho que a gente tem que virar a chave e começar, gente, nós somos uma potência no agro em tudo. É carne de frango, carne de porco, nosso maior exportador de soja, enfim, milho, somos puta do produtor de milho. Indústria sucro-alcooleira. Nós somos o maior produtor de suco de laranja, são 3 indústrias no Brasil, as 3 maiores. Inclusive a Cutrale comprou a Chiquita de banana nos Estados Unidos, eles são uma potência mundial, já é uma potência mundial em frutas. Então, enfim, eu acho que o produtor e os laticínios, eles têm que se organizar mesmo para virar a chave e falar, gente, esse mercado é nosso. Nós somos um país pacífico. A gente não tem guerra. Somos um povo bom, de amizade, né? Enfim, damos certo com todo mundo. A logística é boa para a Europa, a logística é boa para os Estados Unidos, a logística é boa para a China. A gente dança com o europeu, dança com o chinês, dança com o americano. Um monte de ferrovia sendo construída. Um monte de ferrovia sendo construída. A infraestrutura do Brasil que tem melhorado para os próximos 10 anos. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, de investimento. nos próximos 10 anos tem quase 1 trilhão contratado. 800 independente de quem entrar. E assim, isso veio só de você deixar as instituições privadas investirem, né? Só de você abrir as portas. Cara, você quer assumir esse aeroporto aqui e reformá-lo, né? E depois usufruir dele. Assim como acontece, que é o mais comum com concessões de rodovias, né? Que você bota um pedágio. Aeroportos foram feitos assim. Então, assim, cara, é absurdo. Você só chama alguém e você não bota dinheiro, né? Você, governo, você não bota dinheiro. Você chama alguém que é profissional nisso, que tem interesse de ser eficiente, né? Entregar um bom serviço, porque ele quer retorno, né? Ninguém vai trabalhar por bondade, né? Sempre tem um interesse próprio genuíno, né? Desde que seja genuíno e não às custas dos outros, né? Mas ao bem dos outros, o interesse próprio é genuíno. Você deixa a pessoa investir com o dinheiro dela e você fica com o bem ao final da concessão. Nos próximos anos é um canteiro de obras, né? Não, o próximo ano é 1 trilhão. 1 trilhão de investimento. Na próxima década, Na próxima década. Nos próximos 10 anos, 1 trilhão de investimento. Já contratados. Isso foi uma mudança de dinâmica para o país que as pessoas às vezes não têm noção do que é. Marco de saneamento básico. Tem um marco de saneamento básico, vai vir um horror de recursos. E muita gente, você tem governos anteriores que sempre demonizaram as privatizações, a iniciativa privada. E agora... E isso não é isso que eu tenho... Assim, o melhor ainda é que não é uma privatização, porque ao final da concessão o bem é do Estado. E essa questão de concessão de rodovia, isso não é no Brasil, não é uma coisa brasileira. Isso acontece no mundo inteiro. Na França de Macron tem pedágio e caro. E caro. Entendeu? Na Itália tem, na Áustria tem. Enfim, isso acontece no mundo inteiro. A empresa privada vai lá, pega a rodovia, às vezes ela pode ter uma dinâmica de ela mesma duplicar a rodovia, que vai ter um prêmio maior no pedágio, ou não, e ela administra a rodovia, cobra o pedágio, paga o imposto pro governo, emprega gente pra cacete na rodovia, e em 30, em 20 anos o patrimônio é devolvido pro Estado. E descomprime os gastos públicos com a rodovia. Então, a iniciativa privada agora que vai fazer isso. Agora você pensa isso com rodovia, com ferrovia, com aeroporto, etc. Qual foi o ritmo do porto? Comigo, que nós temos um relacionamento muito grande, ela está exportando 20 quilômetros da unidade industrial dela, tem a Norte Sul lá, ela exporta pela Rumo, exporta tudo. Ali. A ferrovia, né? A ferrovia, exato. Que passa próximo a Rio Verde ali, né? Que é a terra do Daniel. Então, isso é uma mudança para o país enorme. Então, você pega aqui, o mundo, como o Iago falou, essa questão da globalização, ela está ficando um pouco, né, por causa da guerra, vai ter uma polarização mundial aí. Então, o Brasil é um país pacífico que dança com todo mundo. Você quer o europeu chamar a gente para dançar? Nós dançamos. O americano chama a gente para dançar? Nós dançamos. Não tem problema, a gente dança com todo mundo. Ajuste nos acordos do Mercosul, ajuste no acordo com a Europa, coisa que estava 20 saber anos se adaptar, o acordo com a Europa lá estava 20 anos para ser feito, foi concretizado, né, pré-pandemia. Coisa de louco. Nós estamos numa rota que é só otimismo. Quem entende do fundamento, a rota é otimismo. Tem melhorias, sempre vai ter decisões erradas. Política não tem como ser, né, 100% bom, senão não era político. Mas se a gente não olhar o lado bom também, né, e não enxergar isso que tá para vir,
que, né, nós, brasileiros, vamos colher o fruto, nós vamos estar, né, Sabe a gente tá aquele sendo príncipe injusto que também. mora em Petrópolis? Tem uma família real em Petrópolis. Sei, é o Orleans Bragança. Isso. Ele é, inclusive, Tem um deles que é neto deputado. Ele Luiz tem uma Felipe. entrevista no The Noite, até tem muito tempo, e ele fala assim que o Brasil real não é o Brasil de Brasília. Não é o que a conversa que ocorre ao redor de política. Isso não é o Brasil real. O Brasil real é o Brasil que trabalha, de gente que produz e por aí afora investe, vai. Então, Ronaldo, assume risco. o Brasil real é líder É. mundial. Nós somos líderes mundiais em produção de soja, milho, enfim. Tudo que a gente faz, a gente é bom e muito bom. Entendeu? Tem que ser bom tem nesse E cenário. vivendo Você não num chega nesse cenário ponto sem fazer o dever de caótico. casa, É né? a lei dos sobreviventes, É, né? Assim, se caótico. você sobreviveu, você é muito bom, meu amigo. Eu vou trazer para vocês, eu vou converter para o leite conforme fiz o compromisso. Os 3 principais custos de produção de leite: concentrado, volumoso e mão de obra. Vamos lá. Vê se o cenário não é bom. Nós estamos no país principal exportador de grão do mundo, né? Milho e soja, tá? Entre os principais exportadores do mundo. Então o principal custo é concentrado. O nosso é o mais barato do mundo. Se a gente vende para todo mundo, compra de nós porque é mais barato. No quintal de casa, né? Entendeu? E está aqui, não tem nenhum custo com logística para ir para fora. Então nós temos o primeiro item, nós temos o mais barato do mundo. O segundo, que é volumoso, é produzido com a mesma técnica de fazer o primeiro. Num país tropical, que tem sol, que tem temperatura, que Tem água, chuva, boa água. distribuição de chuva, né? Então, nós estamos no melhor lugar do mundo para produzir volumoso, que é o segundo custo. Num país que tem 10 milhões de desempregados. Ou seja, que é o terceiro custo, que é mão de obra. Ou seja, se você pegar, capacitar, treinar, conectar, comunicar com essa mão de obra que foi tema de podcast passado, né, a gente consegue ter o produto, o leite mais barato do mundo. Se a gente trabalhar direito, estamos trabalhando errado, mas se a gente trabalhar direito, nós conseguimos ter o leite mais barato do mundo. Ronaldo, só um parênteses que eu acho importante. Soja e milho, o que é o valor agregado de soja e milho? A gente falou, eu contei da história do EMEI, que a gente tem que, os países como o nosso, países em desenvolvimento, tem que aprender a agregar valor. Soja e milho, o valor agregado da soja e do milho é a proteína animal. O cara vai lá, compra soja. E quem que é o maior exportador de proteína animal do mundo? Brasil. Então nós estamos fazendo. Por isso que eu falei, a gente faz e faz bem feito. No leite faz bem feito e faz Por tanto quê? que ainda sobra para Soja, exportar. milho, polpa, caroço, isso daí o cara vai dar para vaca, concentrar, vai dar volumoso. E nós temos que ser o exportador. Eu sinceramente, eu acho que daqui a uns 10 anos nós vamos estar fazendo esse podcast ainda. Nós vamos estar falando que o Brasil é um grande exportador de leite. Eu não tenho dúvida disso. Nós não vamos chegar até lá, não. Se 10 anos, se nós não estiver exportando leite, eu posso cortar meus testículos e jogar no cachorro. Eu não tô aqui para esperar 10 anos, não. Meu trabalho é fazer isso aí acontecer até uns 5 ou 7. Você tá aqui pra isso, Eu tô aqui para isso. E é o que a gente sempre Não fala. tô morto, não. Não precisa de reinventar a roda. Se você seguir o rumo de que a cadeia da carne, do frango e do suíno seguiram, a gente chega lá. É simples assim. Segue o rumo da integração, da industrialização, da Eficiência, indústria. né? É o nome do... Está acontecendo um movimento, que é isso é importante a gente sinalizar para o produtor de leite. Está acontecendo um movimento da criação de fintechs do agronegócio. Já tem algumas. E a gente está mirando em conexões com esse mercado financeiro e com gigantes operadores financeiros, gigantes e big operadores Tipo financeiros do mundo. JPA, essas... Big, JPA ainda não. gente do Ainda mercado não, financeiro esse é, acho que está olhando. O JPA não conseguiu chegar nesse tamanho ainda. Não, ele é no próximo estágio. Hoje eu dividi com vocês, nessa questão, eu dividi com vocês na nossa pauta, a questão de que o mundo está olhando que se você comprar ações do agronegócio, você protege seu capital justamente porque o cara não para de comer. Entendeu? Então, ou seja, pode dar tudo errado, o cara não vai parar de comer. Entendeu? E se faltar comida, aí que cresce mesmo, aí que você ganha dinheiro mesmo. Entendeu o negócio? Ou seja, vai subir o custo. Então, ou seja, é certeza que você protege o seu dinheiro. Então, essas pessoas que detêm o dinheiro começaram a olhar para o agronegócio através de fintechs, bancos, entre outras coisas. E aí que mora a nossa oportunidade e é nisso que nós vamos trabalhar. Mais do que ensinar
o produtor a produzir leite, que eu considero é laborioso e tal, é todo dia, a gente sabe disso, mas tem padrão, tem a regra do jogo. A vaca tem 280 dias de gestação, não tem como você brigar com isso, veio formatada, entendeu? Então tem regras para se produzir leite, tem processos para se produzir leite que estão bem definidos. O que nós precisamos de fazer no leite é colocar gestão e botar o dinheiro para trabalhar para nós. Aí o produtor vai alcançar aquilo que ele está procurando, de poder trabalhar menos, né? Essa é a missão daqui para frente. E esse dinheiro vai estar disponível, essas instituições já existem, nós estamos começando a aproximar delas e conectar a instituição financeira, a indústria, o laboratório, o Ministério da Agricultura, etc. e conectar mesmo via sistema e tal. Nós estamos trabalhando forte nisso. E a coisa daqui para frente vai mudar. Eu tenho certeza disso. Bom, vamos para mais um item da pauta aqui. Iago, isso aí você entende, tira de letra. Impacto do petróleo. E aí, Ronaldo? Vixe, essa é doida, hein? O petróleo hoje tá quanto? Tá quanto, Iago? Tá próximo de 100, não acompanhei hoje. Já foi para 130 e agora baixou para 100. Baixou para 100 nos últimos 4, 5 dias. A gente teve uma queda de mais ou entre 15% e 20%, né? Tem que pegar atualizado. Se o petróleo ficar em torno de 90 a 100 dólares uns 4 meses e com essa redução do ICMS, o gasolina volta para uns 4? Não volta não, porque na verdade é baseado no preço atual. Então ele se manter nesse preço, ele não diminui a gasolina ao longo do tempo. Mas assim, a gente já teve um choque, né? Eu abasteci meu carro, sei lá, há 10 dias atrás, paguei quase 8, hoje eu abasteci a 6 aqui em Lavras, né? Hoje mesmo. Então, na última informação que eu tive, o petróleo ainda estava esticado. Nesse momento, 107. 107? Então hoje 107. tivemos uma... Mas você está olhando... Mais 2% Brent, petróleo Brent futuro. Brent setembro futuro. 22. Setembro 22. Não. Então hoje tivemos uma alta, com certeza, um repique aí, porque ele tinha, né, baixado bem. Mas, independente, a gente precisa da redução do preço do petróleo ou do câmbio, né? Porque é cotado em dólar. Então, para o Brasil, se o real se fortalece, ele ajuda também, né, na questão da gasolina. E aí, né, câmbio, eu falo assim, é o cemitério de economista. Né? É o que coisa mais difícil de prever. Isso, né? É o mais difícil de prever, então nem vou aumentar nesse detalhe, não. A questão do petróleo vai muito do que a gente conversou, da dependência. Né? Eu acho que o mundo ficou dependente de poucos produtores e que o investimento em si desses produtores caiu ao longo do tempo. Eu não estou com o dado exato aqui, mas a queda é muito relevante nos últimos 10 anos. Dos pequenos produtores, por exemplo, a Europa? Dos pequenos produtores não, dos grandes países produtores de petróleo, o investimento em novos poços de petróleo, ele caiu muito nos últimos 10 anos. Né? Por quê? É um tema que, sim, o ESG, que tem que ser falado, tem que ser comentado, ele é um tema que vai levar a sociedade para frente. Mas ele não pode vir a qualquer custo. Né? Não pode um político sentado na cadeira, atrás da mesa dele, dar uma canetada e falar assim, a partir de hoje, os Estados Unidos, né, usando de exemplo, não investe mais em petróleo porque nós vamos ser 100% energia renovável daqui 20 anos. Cara, ele com certeza não sabe o impacto de uma decisão dessa no mundo. Quem tem que dar o time disso é o consumidor. Toda vez que é o político... É a sociedade. Não adianta forçar, impressionante. Né, cara? Você cria o desequilíbrio. Cria o desequilíbrio. E assim, para um poço de petróleo do zero para ser tirado, né, para você estar em plena produção, são 5 anos. Então, se a gente está falando de um problema hoje, e eu começar a investir hoje, são 5 anos para colher o fruto. E aquele negócio, né? Se a tendência está indo muito para energia limpa, energia renovável, você é dono do capital, uma coisa que vai dar um retorno só lá na frente, você vai querer investir em algo que, em tese, vai morrer, entende? Por falta de petróleo num futuro longo, sei lá quando, ou até por demanda mesmo, porque o pessoal tá falando muito de energia limpa. Sim. Tá acontecendo isso muito no nosso meio, só fazendo o link também que eu acho interessante, com febre aftosa, por exemplo, vacina de febre aftosa. Então existe um movimento para retirada da vacina para a gente ter acesso a mais mercados e tudo mais. Certo. Esses tempos atrás eu fiquei sabendo que faltou vacina de febre aftosa.
Aí por que faltou? Tá todo mundo falando da retirada de vacina. Retirada de vacina, retirada. Você, laboratório, você vai aumentar a sua fábrica e fazer mais vacina se você não sabe se vai vender? Uma doença que tinha desaparecido, para acabar de complicar ainda mais a coisa, brota agora em 230 mil cabeças na Indonésia. Na Indonésia. E o pessoal da Austrália diz... Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei, essa é o questão... lema. E o pessoal da Austrália tá desesperado por causa disso. Porque descobriram na Indonésia e para chegar neles é um pulo, né? Sim. E eles são o segundo maior exportador de carne, se eu não me engano. Primeiro ou segundo? O maior é o Brasil, né? O maior é o Brasil... A Austrália tem alguma coisa que por aí também, o primeiro ou o segundo. Dica, pessoal, vai morrer um monte de vaca da Indonésia, importante exportador, arroba vai decolar. Já fica a dica para vocês aí. Pedra está cantada. Se a arroba decolar e o leite não estiver bem posicionado, não tiver preço de leite, a turma mata a vaca. Então, ou seja, tá protegido. Ô, Ronaldo, eu tava falando, essa questão do SG, eu concordo com ela é fundamental, que vai levar o mundo para frente. Sim. A gente ser mais sustentável. São questões críticas, né? Que tem que ser discutidas. Exato, tem que ser mas discutidas, né? Assim, debatida e com calma. Toda mudança de paradigma na sociedade, ou seja, toda mudança disruptiva, ela, em termos de sociedade, ela não é de uma hora para outra. Acontece de uma hora para outra, mudança do Uber. O cara inventou o Uber, pô, mudou a disrupção, mudou o paradigma. Mas esse tipo de mudança... Ela demora muito tempo. Mas para emplacar, assim, é de uma hora para outra, mas que para emplacar gastou 6, 7 anos. Sim, para ser 3 anos depois, de uma hora para outra, né? Isso mesmo. Mas essa questão, eu acho que tudo é um processo. Eu já falei aqui da questão do... Eu sempre cito esse exemplo. Os postes de luz, antigamente, era feito por óleo de baleia, cara. Sim. A baleia foi morrendo. E aí não tinha mais baleia para fazer o óleo de baleia. Aí foi a mudança, não foi de uma hora para outra, foi para combustível fóssil. E foi outro óleo, sebo e tal. E aí foi para combustível fóssil. Então, a mudança da matriz energética para combustível fóssil, ela levou 50, 60 anos. Como é que você quer fazer uma mudança de 10 anos de mudar a matriz energética do petróleo? Ela tem mudado já. Entendeu? Eu tenho um carro híbrido, sabe? Então, as pessoas estão começando a ter um carro mais econômico. Então, isso vai acontecer, mas é um processo. Não adianta forçar, cara. Vai virar a chavinha mágica, não adianta. Isso não vai acontecer. E aí corre o risco do cara vir forçando, a sociedade e os políticos forçando a mudança acontecer igual agora. Eu estava lendo recentemente que a Alemanha ligou as unidades de carvão dela. Não tem nada que polui mais do que carvão. Ligou porque necessidade. Então, eu acho que é bem essa situação, né? E assim, há uma cobrança em excesso direcionada para certos países, para certas unidades. Por quê? E países e que não há nos outros. Então, assim, se a gente não combinar o mundo inteiro de fazer junto, cara, a China tá cagando para SG, tá literalmente queimando carvão, tocando o barco. Por quê? Qual que é o mais barato? Qual que é o mais barato pra mim, né? Depende do país. É isso? Então é isso, meu amigo. Eu vou tocar o barco aqui. E os caras estão voando, crescimento, assim, né? Sem entrar no mérito de política, de nada, de ditaduras. Mas sim, os caras estão voando, não tem recessão, cresce 5% ao ano, no ano ruim. Esse ano eles estão falando que vão crescer 5%. Então, assim, cara, se não combinar, né, e a cobrança e o boicote aí de comercial não for unificado, sobra tudo pra gente, assim, pra quem tá preocupado. E a própria China, só pegando, eu assisti um podcast também. A Europa tá pagando essa conta, né? Pagando sim, mas caro. Eu assisti um podcast falando sobre China, só sobre China. Foi até dos sócios, né? Sim. Não sei se vocês viram. O cara foi lá, um especialista, esqueci o nome dele. E a China tem um esquema de projeta o país para 30 anos, né? E agora, em 30 anos, eles estão projetando a mudança do meio ambiente e valor agregado, ou seja, fazer produtos de extrema qualidade, carros muito tecnológicos e meio ambiente. Mas quanto tempo mudança? 30 anos. Então, e a mudança não é assim, eu vou zerar, né? Eu vou zerar, exato. Eu vou diminuir gradativamente e aumentando aqui gradativamente. E, eventualmente, eu vou ter alguma situação de ajuste e tal. Então, não adianta. Eu concordo que a agenda tem que existir, mas ela tem que ir com calma. É com estudo, né? Porque você não pode abrir mão de eficiência mundial, né? Somente pela causa
Se não for, principalmente se não for coordenado isso, porque senão né, nós aqui abrimos mão de eficiência, vamos pagar mais caro em energia, em tudo, e tem países que vão se sobressair, porque eles não estão preocupados tanto com isso. E eu acho que, assim, mais um detalhe, ESG, né, ele é meio ambiente, sociedade e governança, né, que seria, assim, a relação, a transparência, a austeridade, né, a relação entre países, isso, que o pessoal, né, normalmente é comentado muito mais do ambiental, né? Esquecem as outras vertentes, né? Porque uma guerra é totalmente anti-ESG, independente do impacto ambiental, exato, né? A relação entre os países impacta a morte, sociedade, de tudo. Né? Tem que ser discutido com mais, né, mais Ronaldo, quanto tempo vigor. Que eu não tô acostumado a puxar as pautas e às vezes eu enrolo demais no tempo. Primeiro questão que eu preciso destacar pra vocês. Vocês estão incríveis. Vocês têm que estar do caralho. Eu não quero ir embora. Foda-se o tempo. Foda-se o tempo. Edita lá, vai. Edita, foda-se. Ronaldo agora tá dando bem pra caramba. Ronaldo agora está parafraseando o Clóvis de Barros Filho, né? E, assim, o tempo que nunca acaba. O que acontece? Tem muita gente que no campo, que é meu cliente, que é produtor, que tem vínculo comigo, que já me conhece por essa dinâmica do falar o palavrão nas palestras e por aí afora vai. Então quem gosta de mim, já gosta porque eu falo isso mesmo. Então não precisa editar, não. Pode deixar aí. E quem não gosta, não gosta pelo mesmo motivo. É só mudar de canal. E eu tenho uma facilidade de lidar com quem não gosta comigo, que eu faço raiva nele sem gastar força nenhuma. O cara fala assim, não gosta de mim, é a pior coisa que você pode fazer pra pessoa, né? Porque tá esperando a contra-reação e tal, e eu não gasto energia com isso. Quanto tempo foi aí, Daniel? Já tá beirando umas 2 horas. Já. Uma hora e meia. Nós começamos às 4h30. 4h30? Nós estamos no começo aqui ainda. Mas acelera aí, Daniel. Beleza, mas para quem produz, só uma coisa que eu acho interessante. Lá em Jataí eu percebia muito isso. Jataí é berço de soja, produtividade de soja e tudo mais. E da crise, acontece uma coisa, acontece outra, Jataí estava firme. Quando é que você vê crise em Jataí? Quando você tem crise de soja ou de preço de milho. É impressionante. A cidade gira em torno do agro mesmo. E se você traz para o macro, se a gente trabalha num lugar, num país que basicamente é conhecido e é potência no agro, a gente tem que estar muito mais importante, dar muito mais importante no agro em si, do que no resto do país, assim, vamos botar como uma economia, onde eu quero chegar, na verdade. Se a gente está com agro forte, se a gente está com commodities aumentando de preço, a chance da gente sair dessa crise melhor do que os outros países, ou menos pior, vamos falar dessa maneira, é muito maior. E isso é interessante falar para quem está ouvindo a gente também. Então, assim, vai passar? Vai passar de qualquer maneira. Não vai acabar o mundo. Certeza que não vai acabar. E para aqueles que vão sofrer, eu acho que a gente vai sofrer menos do que os demais. Já dizia o Lula em 2018, vai acontecer uma marolinha. Então é uma oportunidade. Não só não sofrer, como eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande para quem produz. Eu também acho. E assim, você ficar só observando o preço, tá subindo insumo, tá subindo aquilo. Cara, olha a sua margem. Olha quanto que te sobra. Porque se o insumo sobe muito, mas o preço daquilo que você vende também sobra demais, às vezes o que te sobra no meio do caminho era melhor do que antes, quando os preços não tinham subido, né? Perfeito. E essa percepção, às vezes, você não vai pelo desespero na hora que você só compra. Se você não fizer o que compra e o que vende para ver o que sobrou de fato no seu bolso, às vezes você começa a dar pânico à toa, né? O panicar à toa. Panicar à toa. É verdade. É isso, então vamos para uma outra pauta. Vai lá. Eu acho melhor até você tocar, porque senão eu enrolo demais aqui, cara. Não, vai tocando. Nós falamos do impacto do petróleo. Tem uma outra pauta aqui. Quer passar para a parte Covid? Vamos passar para a parte Covid, que eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão da guerra da Ucrânia, né? Perfeito. Então vamos lá, gente. Que essa eu acho que vai ser mais rápida. Varíola do macaco. Vai virar pandemia? Não vai? O que vocês acham? Resíduo de Covid? Covid ainda assusta ou não? Você sabe que é 3 certezas no mundo, né? A gente só tem 3 certezas no mundo, cada um. Quais são? Que você vai morrer. Quais são? Essa é a clássica. Quem é sua mãe, o pai a gente mais complicado. Normalmente você sabe quem é sua mãe e que você vai pegar corona, né?
Então, assim, isso é certeza. Então, esse desespero que o pessoal tá com Covid aí não adianta, porque vai E pegar eu não peguei mesmo. ainda, eu não peguei ainda. Você acha que não. Às vezes, se às fizer o vezes exame, você pegou e nem viu. Não pode acontecer. Tomara, né? Tomara. A varíola do macaco, eu acho que... A gente não sabe, na verdade. Mas eu acho que a varíola do macaco já vem mais assim do negócio do gato escaldado, sabe? Então tá todo mundo tão desesperado com o negócio do Covid que já passou e deu o problema que deu, que qualquer coisa diferente. Agora a varíola do macaco, todo mundo já arrepia e fala, agora é o fim do Ainda mundo mais mesmo. com um nome desse, né? É. Varíola do macaco. Desgraçado que arrumaram. Mas o Covid era pior que a Corona. Eu gostava daquela cerveja. Teve gente que parou de beber, eu não parei, não. Não? Você tem medo de pegar uma corona agora? Não tem. Gelado, então? Essa vai tranquilo. Eu já peguei coisas muito mais feias, chamei de bem, beijei na boca e tal. Muito pior, mas muito pior. Agora, Covid pegou nem tchum para esse negócio. Nossa, isso aí. Eu com 20 anos para trás, nossa senhora, por exemplo, eu era quase um Conan. Mas a varíola do macaco eu acho que vai muito por aí. Eu acho que não vai dar o mesmo trabalho de corona, até pela... Não tem potencial pandêmico, né? Ela não tem pelo potencial tipo de pandêmico. transmissão também não vira da mesma forma, né? Em Teria que ser uma relação coisa respiratória. A Covid, né, de tudo que a gente lê é que ele, né, no jargão de mercado, ele não faz preço mais, né? Por mais que tenha aumento de casos ou redução, ele já é tratado como uma doença mais normal. Aprendemos com isso. Acho que o único ponto que vale destacar que ainda tem que ficar no radar mundial é que a China, desde que iniciou a pandemia, ela tem uma política de Covid zero, né? Ela acredita que se você, ao ter um aumento de casos de Covid, você trancar a população inteira e fizer um lockdown extremo, literalmente você não pode sair de casa nem para consumir alimentos, né? Nem isso, né? Que a China tem esse poder por ter uma, né, ditador no comando, ele literalmente toma decisões que podem... E eles escutam tudo, os chineses. Possivelmente estão escutando a gente aqui, o podcast. Mas não é falando mal, né? Não é falando mal. O microfone veio de lá. O microfone veio de lá. Tem um chip aqui dentro que manda e... Eles são foda, cara. Já traduz, já chega lá traduzido. Então a única coisa eu acho que a gente tem que continuar atento eles ainda estão na política, né? Como a população não se contaminou, né? Infelizmente realmente tivemos muitas mortes nesse processo, mas que nos trouxe até aqui que a população já pode tratar isso de uma forma mais normal, por mais que ainda seja uma doença perigosa, né? Todos os cuidados são poucos. Os países que mais sofreram durante não sofrem tanto agora. A China não sofreu durante e foi usada como exemplo muitas vezes, ainda está sofrendo e ainda está falando em lockdown. Nós temos províncias na China em lockdown, assim. Nós estamos há 2 anos e meio. Não sofreu, né? A gente não sabe se a informação é confiável. Ainda tem esses detalhes, né? Que aí a gente nem tem como entrar. Para essa questão de Covid, eu acho, resumindo o que o Iago falou, essa questão da China, dela fechar portas, isso ainda assusta. Assim, assusta, mas eu acho que cada vez mais vai ter menos, né, essas situações. Eu acho que as coisas vão caminhando para a normalidade mesmo. O Porto da China ficou até dia 1º do mês passado, me parece, 1º de fechado, junho. Né? Foi? Ficou 2, 3 meses, desregulou as cadeias globais novamente, de né? Especificamente a China, o Xangai lá. E também pressionando a inflação, que foi o começo do tópico que a gente falou bastante. Mas eu também acho que os ouvintes, a gente não tem que ficar muito preocupado mais com essa questão mas, claro, tem que ficar de olho em próximos e tudo é aprendizado, isso. Né? A preocupação é muito mais da sua saúde, da sua família, do que do impacto disso no mercado. E especialmente o grupo de risco, né? Que mesmo vacinado, com mesmo todo o suporte, mata. Perfeito. Mata. É uma doença assim como ligado nisso. você tem que... Problemas técnicos. Assim como qualquer outra doença. Aqui, pessoal. Isso não tem nada demais. Muita alegria. Mas eu acho que é bem isso também. E agora vamos para um outro tema. É aquele ultra sensível? Sensível demais. E eu já falei no começo aqui que minha esposa falou, não fala de política em podcast e tal, e vocês vão me colocar no tema aqui, eleições. E assim, eu propus o tema, pessoal, e eu vou explicar
que é um tema tem alto potencial de desarticulação de mercado. Hoje, por exemplo, a gente vive muito mais uma crise política no Brasil do que uma crise econômica em si, né? Se você for olhar para os números que a gente tem, superávit primário no ano passado, desemprego caindo, etc. Quando você pega, eu assisti uma palestra de uma economista chamada Rita Mundim. Ela fala assim, o Brasil real vem funcionando, vem melhorando, vem respondendo com muito mais força do que vários outros países, e não ela, mas eu vi outra pessoa falando que eu não fiz o teste. Mas se você quiser saber realmente o que acontece no Brasil, assiste o Jornal da Argentina, que é quem está sofrendo com uma política péssima, pensa na lama de tudo que já deu errado. O governo da Argentina pegou essa cartilha, pegou a cartilha do que não se deve fazer e aplicou na regra, e nós estamos com a inflação de 50%. E contra dados, não há argumento, né? No ano da pandemia, o país caiu 4,5%, não foi? Não estou com esse número, mas sim. 4,5%, 4,6%, enfim. O mundo inteiro caiu mais. Então, nós caímos menos. No ano passado, o Brasil recuperou 4,5%. Eu estou falando o número aqui porque eu não tenho os dados, mas em torno de 4,5%. Perfeito. Isso meio que neutralizou. Isso aconteceu. Voltamos em ver, isso aconteceu. Não é a favor do governo ou contra o governo, não é nada disso, isso aconteceu. É análise de dados. E esse ano o Brasil tá, a expectativa da XP, você pode falar melhor, mas 2, ela subiu, né, agora. Subiu para 2,2 o PIB desse ano. E isso está acontecendo. E saiu de negativo, a expectativa isso é o Brasil do ano real. que vem. Agora, tem alguns positivo. dados aqui que você tem que trabalhar mais. Foi, por exemplo, o primeiro ano do governo Bolsonaro, os gastos públicos diminuíram pela questão que o governo queria fazer um superávit primário, queria mexer nas contas públicas a ponto de ficar mais sustentável. Então, isso impacta no crescimento do PIB. Não foi um crescimento baseado no Estado, foi baseado na economia real, na iniciativa privada, no produtor que produz, na indústria e tal. Então, isso aconteceu. Eu nunca vi no país o IPI baixando 35%, como foi, que o Supremo parece que barrou. Isso aconteceu de fato. Isso aconteceu. Então, tem algumas coisas no país acontecendo, independente de política, que a gente tem que levar em consideração. Olha o que eu queria chegar. Eu propus um negócio para chamar a atenção do seguinte. Eleição, ela tem um grande potencial de definir o humor. Mudar o humor do mercado. Perfeito. E quando você afeta o humor do mercado, pessoal, o que eu estou chamando de mercado? É quase que um mercado financeiro. A gente entender assim, quem tem dinheiro, quem detém o capital, diante da eleição de X ou de Y, vai tomar uma decisão. Entendeu? Qual que é o efeito disso? E isso é para o pessoal de lá poder entender como que o mercado financeiro reage à eleição, independente da nossa opinião sobre se nós aqui somos de direita ou de esquerda. Isso não importa para a nossa audiência lá, apesar de qualquer um quiser manifestar aqui, eu não vejo problema. Né? O meu... Só do jeito de eu falar, todo mundo já sabe. Eu não preciso manifestar minhas opiniões políticas, não, porque eu sou muito enfático nas coisas que eu falo. Mas a minha proposta para vocês dois, especialmente, é a gente tentar mostrar como que o mercado financeiro, como que quem tem dinheiro reage à possível eleição. Nós propomos do Lula, eleição do Bolsonaro, e se vocês acreditam na terceira via. E assim, trazendo até o que o Leandro comentou mais cedo, o importante é como, não é a situação, né? Não é se vai ser eleito Bolsonaro, se vai ser eleito Lula, é como você lida com essa situação. Né? Então aqui a gente quer justamente... E melhor isso ainda, né? O que pode acontecer e o que você recomenda, isso, né? Assim... quem sou eu para recomendar, mas assim... Recomenda de votar, mas recomenda se acontecer, o que você faz? Recomenda qual é o plano de ação? De posicionamento, mas assim, o que os mercados estão enxergando de forma bem objetiva, sem falar o que é melhor e o que é pior. Assim, eu acho que o que a gente, né, quando a gente ouve economistas falando, gestores de recursos falando do mercado financeiro, eles sempre tendem a ir na neutralidade, no sentido de, se for para lá, eu espero isso, se for para cá, eu espero isso. Eu não tenho opinião, né, ou pelo menos eu não vou dar minha opinião se eu prefiro para cá ou para lá.
Então, eu acho que eleição é um tema, política em geral, é um tema sensível, mas que dá para ser trabalhado. Que muda, assim, tem um potencial de impactar grosseiramente. É literalmente a escolha de quem vai governar o nosso país, né? Só isso, né? O impacto é só esse. Eleição é sempre complexo, né? Sem amassar barro, vai lá. Mas o que vocês acham? Vamos começar. Não pode patinar, não. Primeiro nós colocando na pauta foi Lula. Se Lula é eleito. O que representa para o mercado uma vitória do Lula? Eu vou só fazer um parênteses. Para o mercado e para o produtor. Claro. Aí porque vai ser vocês. Para o mercado, a gente vai falar aqui, mas eu acho que é muito bom falar para o produtor, que representa para ele, né? Então vamos lá, quem quer? Daniel? Eu? Ronaldo? Para o mercado, vou ouvir vocês primeiro. Para o produtor, depois eu faço os complementos que eu tenho bem formatado aqui o que dizer. Você quer dar a primeira opinião? Pode ser. Eu vou falar, na verdade, um pouco dos dois e... Abra a caixa de ferramenta. Não, isso. E por que, na verdade, eu tenho escutado muito de alguns pontos que o mercado olha em comum, né? Porque por mais que um seja extrema direita ou direita e um seja extrema ou esquerda, ao ser eleito, a tendência é que eles converjam ao centro e um vire centro-direita ou centro-esquerda para o outro. Por quê? Né? Na nossa economia, né? No nosso país, na nossa democracia, tem que conversar com quem manda é o legislativo, né? Meu amigo. E o legislativo é dominado pelo centro. De todas aí, dominado pelo centro. Então, independente de quem for o presidente, ele tem que convencer o centro né? Ele tende a ir para o centro. Não tem espaço para um extremo de nenhum dos lados, né? A nossa principal contribuição aqui é, se você tem qualquer tipo de planejamento de vida, de mudança, etc., escolha bem seu deputado. O presidente vai ter que dançar a música que ele cantar. Perfeito. Deputado é tão importante quanto. Não, para mim é o principal, eu acho. Isso. E se o Lula ganhar, o que vai acontecer? E vamos lá, então. O que o mercado tem enxergado nos últimos tempos, né? Vou falar da ótica fiscal, que aí é de gastos públicos, né? E um pouco das promessas e se elas vão ser concretizadas ou não, né? O Lula, ele tem falado muito na questão, né, nos discursos, até para conversar com o eleitorado, cara, revogação de teto de gastos, vamos revogar a reforma trabalhista, voltar com o imposto sindical, que são todas as bandeiras realmente da esquerda, né? Aí se a gente traz para a realidade, sendo bem real, teto de gasto, ele meio que foi pro saco esse ano, né? Assim, já fizeram um puxadinho, né? Não tiraram ele não desmontaram não. Já virou laje e já botaram o teto já virou pra cima. Laje. Então assim, né? Vamos lá. Devidas proporções, né? Não sabemos o tamanho do impacto, nós já estamos vivendo um pouco disso, né? Porque o Bolsonaro, ele é de direita, mas ele tem um viés populista, né? De direita, mas populista, que é o quê? O que significa isso? É você aumentar os gastos visando a população, né? Só que uma política de aumento de gastos focado nisso, né? Recente. Né? Vamos lá, pode ser para tentar ser eleito, aumentar a popularidade, aí tem vários, né? Não precisa aumentar nesse detalhe. Então, quando o mercado olha o Lula falando, vou retirar o teto de gastos, parte disso já está sendo feito, então o impacto assim, se for o Lula, cara, será que o Congresso vai deixar muito mais do que ele está deixando? Será que, né? Como é que vai? Vai depender dessa composição do Congresso. Reforma trabalhista. Essa sim realmente vai ser um grande retrocesso se acontecer, né? Aí eu, como uma pessoa de mercado, era muito ineficiente essa questão trabalhista no país, né? Todo mundo empresário sabe como era difícil e melhorou muito, sim. A gente teve uma redução, não tenho esses números, mas acredito que mais de 50% dos processos trabalhistas, de tudo, foi. Só para você ter uma noção, 90% dos casos trabalhistas do mundo são no Brasil. Era no Brasil. Diminuiu, mas ainda é. O Brasil ainda 90%. 90% do mundo. Eu vi esse dado também. Brasil. É do mundo. Do mundo inteiro. Eu li várias vezes para saber se era isso mesmo. Deus fez o mundo e falou o seguinte, vou colocar todos os empresários filhos da puta no Brasil.
Será que é assim? Não, né? e você quer saber o mais louco do mundo? A justiça trabalhista é mais cara que a causa. É muito mais Custa caro. 60 né? bi por ano. Ela é mais cara do que o que se paga para quem... Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos extinguir o juiz, pega esse dinheiro e paga a turma que tá insatisfeita. Todas as causas você dá ganho. Dinheiro. É coisa de louco o negócio. É coisa de maluco. Isso aqui se nós botar a lona aqui, vira judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo. Custa 1,4% do PIB. Mais caro que a Alemanha, mais caro que nos Estados Unidos. E eu pergunto para vocês, é eficiente? Não sei. Eu quero que as pessoas respondam aí, façam análise, porque eu não vou falar, porque depois me bloqueiam aqui. Né? Mas a resposta é clara. É 1,4% do PIB. E tem gente passando fome, tem gente com dificuldade, e é o mais caro do mundo. Então, não sei se muita coisa faz sentido. Então, assim, sindical, as questões sindicais, eu acho que nada mais justo do que ser opcional, né? Se o seu sindicato gera valor, você contribui, se não, voltar com o imposto obrigatório, eu também acredito que seja um retrocesso. Mas, no frigir dos ovos aí, o que o mercado tem falado na possível eleição do Lula, e que se a gente olhar só as pesquisas, ele está na frente e, né, é a escolha mais provável da população, olhando apenas pesquisas, né? Estou falando apenas analisando dados de pesquisas. O mercado entende que são muitos os temas que ele está se prometendo atuar, que é revogar a privatização da Eletrobras, qualquer privatização que foi feita vai ter que conversar com a gente, tudo isso. Além dessas outras pautas, o mercado acredita que ele não vai ter força política no Congresso para executar todas, o que diminui o risco, né, disso. Então ele vai ter que selecionar algumas. Você quer trabalhista? Então esquece privatização. Você vai querer sindical? Então esquece a trabalhista, né? Sim. Então vai ser um cobertor curto aí de força política. E que não vai ser uma coisa só dele, né? Todo mundo que entra fala tudo que tem que fazer, mas no final das contas todos convergem ao centro. Independente da posição, eles convergem ao centro. Então, assim, o mercado hoje vê com menos ruim, menos impactante, né? Vou falar assim, o impacto já está no preço, né, de uma possível eleição do Lula, até pelas pesquisas estarem demonstrando isso. Então o mercado já se adaptou um pouco melhor a isso, falando de mercado. Mas qual que é o impacto disso para o país? Cara, aí a gente, né, só vai ver à medida que ele for conseguindo ou não executar essas medidas. O risco país, com certeza, aumentando o gasto, vai subir. A gente vai ter, né, na visão do estrangeiro, que é onde quem detém o maior volume de capital, ele vai acompanhar, para ele não importa muito o nome, ele quer ver se ele está conseguindo, né, realmente, cara, você está falando que vai fazer isso, né, o político gosta de uma mentira, vamos ver se você vai fazer mesmo. Eu acho que, dessa questão do Lula, eu acho que eu vejo ele falando e eu tenho dúvida de 90% das coisas que ele fala na palestra, no comício, no sindicato. Eu acho que muito político fala aquilo para aquele grupo de pessoas ali que está ali. Né? E para pegar aqueles votos, capitanear aqueles votos ali. Então eu acho que, eu concordo com o Iago, eu acho que o Lula, se ganhar, nós estamos falando especificamente na eleição do Lula, depois nós vamos falar no do Bolsonaro, ele não vai ter força para fazer 10% daquilo que ele está falando. Eu acho que nem a revogação trabalhista. E eu li recentemente que no governo dele não vai revogar ela inteira, só algumas partes. E possivelmente vai ser, inclusive, partes que o STF já julgou inconstitucional, que é aquela questão do... esqueci o nome, cara. Onde o funcionário entrar na justiça e perder, ele tem que pagar. Como é que chama? Não lembro. Mas, resumindo, explicando o que é, né? Antigamente, o funcionário tinha liberdade de entrar na justiça e mesmo se não fizesse sentido nenhum, né? Você poderia pedir, eu trabalhei 24 horas durante esse período. Aí é provado que não foi 24 horas, estou usando um exemplo exagerado, claro, e não tinha nenhuma penalidade. Hoje o funcionário, a pessoa, né, que toma essa atitude, ela é obrigada a ressarcir os custos.
Sim. Né? Então você tem um prejuízo de... E limitou, inclusive, o pedido das causas. Porque o funcionário, às vezes, saía, chegava um advogado ali e falava assim, ó, não, isso aqui, pega danos morais aqui, nem sabe se vai dar, nem sabe se foi justo ou não. Mas pede. E pede, pede R$1 milhão aqui. Se ganhar, ganhou. Agora, com a lei que o STF está discutindo, acho que revogou, o cara pediu R$1 milhão, se ele perder, ele paga um percentual para o advogado de honorários. Então não é uma coisa simples, né? E aí eu não sei, inclusive, como é que está isso aí. Mas só dessa questão do juiz de trabalho, eu queria só um parênteses rápido e convidar as pessoas a fazer uma reflexão. Quantas pessoas seletistas tem no país? CLT. Em torno de 30 milhões. Tem 110 milhões de pessoas, população economicamente ativa. Então você já vê que o sistema não funciona. Se tem 110 milhões trabalhando, a maior parte das pessoas estão na informalidade, o que está acontecendo de errado? Informalidade ou... Será que o sistema é muito... Ou são autônomos, Não, emitem autônomos, nota. Isso não, Fora da CLT, isso, né? fora da CLT. Então, convidar uma reflexão. Eu falo muito isso com meus amigos. Eu falo, gente, eu não queria que o Brasil tivesse ninguém na informalidade. Todos trabalhassem, contribuíssem para a Previdência e tudo. Meu sonho era esse, como outros países desenvolvidos. Mas por que no Brasil não acontece? Porque é difícil. Porque é burocrático. É ineficiente. Porque custa caro. E custa caro. Cara, Exato. As pessoas... você não estimula, O né? funcionário ele não tem a noção, por exemplo, a FGTS. O funcionário, nossa, que bom o FGTS. Mas é um imposto da relação de trabalho entre empregado e empregador que o governo administra. Sem prestar o dinheiro pro governo sem juros. Você empresta o dinheiro pro governo, o governo... Negativo, na verdade, eu falo porque pra todo historicamente... mundo, né? falei, E gente, cobra uma taxa de administração. se você confia no governo a ponto de dar esse dinheiro, beleza, eu não confio. Eu prefiro tomar essas decisões. Eu tomar né? essa decisão. Eu colocar o INSS na mão do governo e emprestar o dinheiro para ele sem juros, para daqui 40 anos eu saber se ele vai pagar ou não, e que todo mundo acredita que não vai conseguir pagar porque a população Pela pirâmide envelhecendo, Então, por aí fora. você tem retrocesso. Como é que Portugal, que até um governo de esquerda lá agora, eles mudaram a questão trabalhista. Na crise de Portugal em 2008, Portugal tinha 13º, 14º, e esse era proibido a mandar embora sem motivação. Era proibido. Isso é na legislação anterior. As pessoas mandavam embora e tal, tinha que pagar multa, então era praticamente proibido. E como é que, na crise de 2008, Portugal e Espanha foram um dos primeiros a entrarem, aí a União Europeia chegou e falou assim, esse regime de vocês é impossível de vocês darem certo. Porque vocês não conseguem fazer a dinâmica do mercado. Deixar o mercado trabalhar. O mercado mais livre, pôr o negócio para trabalhar e pôr o negócio girar. E vocês vão ter que mudar. Aí eles criaram, desde 2008, um negócio que chama Recibo Verde, que é muito parecido com a MEI. E a justiça lá aceita isso como um emprego. Então você vai para um restaurante, você pergunta lá, quando você for passear lá, Ronaldo, pergunta lá para o pessoal do restaurante qual o regime que eles estão fichados. Fala, recibo verde. É o recibo livre, é uma liberdade de empregado e empregador. O cara vai lá, assina, paga os impostos deles, pronto, acabou. Vai para casa simples, online, você entra na internet, aqui você tira o seu recibo. É muito simples. Simplicidade é tudo. Simplicidade. Né? Então, o Brasil, nesse termo, voltando no Lula, eu acho que a gente vai caminhar com mais dificuldade nessa questão de liberdade de empreender. Liberdade de contratar, liberdade de demitir. Para mim, eu acho bizarro. Quando você paga uma multa, você fez alguma coisa errada. Não é? Eu mesmo ontem estava viajando, tinha até é ruim de falar, mas já estou falando. Tinha um caminhão lá, o caminhão parando na minha frente, eu fui e cortei para o lado dessa estrada 265 aqui, que infelizmente não é concedida pela iniciativa privada. Passei para o lado, tinha uma polícia na frente, polícia mandou parar. Essa é dura. E bom é que é baratinho, né? Essa é dura. Eu já paguei umas 10 dessas. Aí o que acontece? Eu fui com o guarda, eu tô errado mesmo. Você tem toda a razão. O documento, eu não tinha documento, ele acessou pela placa, achei fantástico. Peguei a carteira de motorista online, digital. Tudo certinho, beleza. Você me desculpa e tal. Eu falei, vai com cuidado e tudo pronto. Multa é porque eu fiz alguma coisa errada. Agora, você mandar embora, você tem que pagar multa? Faz sentido isso? No Brasil, se você mandar uma pessoa embora, você tem que pagar a multa da FGTS. Não, é mais do que isso. Eu estava conversando com o dono do Laticínio, parceiro nosso, grande marca. Eu cheguei para ele e falei assim, você sabia que sua empresa não é sua mais?
Aí começou a rir, né? Falei assim, não é sua mais. Vou te dar um exemplo. Se você decidir hoje fechar a sua empresa, você não pode. Entendeu? Não pode, entendeu? Parei de trabalhar. De primeiro, o sindicato dos trabalhadores da indústria já chega lá e fala, vai poder fechar não. Então o cara pode estar do jeito que tiver, pode estar quebrando, pode estar em crise, etc. Aí vai ter que se virar, e vai ter que pegar empréstimo, vai ter que fazer aquilo lá rodar e tal. E pronto, entendeu? Né, eu tentei comentar muito mais de política, né? O Lula tende a gastar mais, tende a ir para o lado do mercado, como que o mercado está enxergando. O Bolsonaro, ele tem gastado mais do que, né, do que os outros anos. Então, o mercado ficou mais neutro em relação a isso. Mas a gente daqui não entrou no impacto social, de país, nada, e que para agronegócio, aí que é o seu momento, o impacto é muito diferente entre um e outro, né? É muito diferente. Situação importante agora, migrando para o caminho do agronegócio, né? Mirando no agronegócio, que é voltado para a gente aqui. Não sei se vocês viram os números, é tipo assim, 4 invasões de terra no governo atual, 4. Eu vi isso aí. E mais multimilhares no governo 20 Lula. mil, de 20 a 30 mil. Pacote de milhares no governo Lula e no governo Dilma. O desafio à propriedade privada. Então, se você não entendeu o que é desafio à propriedade privada, vou ser mais claro para você. O cara está relativizando se aquilo que você tem é seu mesmo. É questão pelo histórico, né, gente? Pelo histórico do que já foi. A questão da propriedade privada. Isso aí é um fato. Mas eu acho também que na questão do mercado... Não, eu estou apresentando... Eu não emiti opinião. Eu Sim, passei números, fatos. Na sua fala, sim, não, né? Isso aí foi. Não Caiu opinião. mesmo. Eu vi recentemente, o Instituto Liberal colocou lá o tanto que caiu a invasão de sem terras. Agora tem que saber o porquê disso, o que aconteceu. Será que o Bolsonaro deu mais assentamento que o Lula? Enfim, tem que buscar informação. Não, o outro ponto importantíssimo. Como que você acaba com o sem terra? Dá terra para ele. E quem fez isso? No Pará foi 30 mil títulos, se não me engano. Foi 370 mil títulos até o presente momento. 370 mil títulos. É um cara que estava na miséria, passando fome, porque eu já visitei vários assentamentos. Os caras estão jogados na lama. E esse cara agora recebe o título da terra e tem crédito. Muda tudo. E ele não é sem terra mais, ele é com terra. E ele começa a produzir, né? Entendeu? E uma vez que injetou capital e começa a produzir, muda de vida. Mas eu queria ter uma visão otimista, assim, igual voltando no Jorge Paulo Leme e Abílio Diniz, eles já passaram por muita coisa. Então, se não desanimar, porque eu vejo muito produtor. Isso. O produtor chega pra mim, ontem mesmo, cara, nossa, se esse cara ganhar, vai ser um desastre, não sei o que e tal. Cara, concordo com tudo isso aí, mas não desiste não. Sabe? Não desiste da atividade, não desiste, porque não existe mal constante e nem bem constante. Que dure também, para que sempre. Dure para sempre, exato. Então, vai ter essas situações. E outra coisa, nós estamos num país democrático. Né? A eleição, 4 anos, depois já tem outra eleição. Entendeu? E o cara não dura pra sempre. E foco na próxima. Na próxima, quem sabe um Tarcísio da vida, Ronaldo, quem sabe um Zema. O Zema. Então, assim, nenhum cara tempos, é ruim, constante. Né? Tempos melhores virão. E lembra sempre dos caras muito bem sucedidos na história, eles já passaram por diversas situações muito complexas, de políticos muito adversos. Então, a gente tem que ter essa noção. Não ser pessimista, não. Olhar pra frente e batalhar. E adaptar, né? Que é o que a gente falou sempre. Exato. Olha a situação, né, cara, o que eu posso, porque está sobre meu, né? Exato. Sobre minha, né? Sobre meu guarda-chuva aqui que eu posso melhorar. Posso melhorar a eficiência da minha fazenda. Posso tomar uma decisão de que, né? Aí uma decisão concreta que vou investir mais, vou investir menos. Vou poupar mais, né? E são decisões que estão na sua mão. Nesse podcast mesmo que eu vi, essa entrevista, e eles perguntaram a opinião política deles, né? Eles falaram, cara, não com essas palavras, cara, porque eles são mais velhos, mais polidos, né? Mas eles falaram, eu gosto do que dá certo. Do que não deu certo, eu vou criticar. Do que dá certo, eu vou criticar. Então, nesse papo todo aqui, nós falamos de coisas que não deu certo. Sim. E a opinião nossa é criticar.
Eu gosto do que dá certo. Esse é o ponto. E eu vi uma questão do, acho que foi o Beto o Sicupira, né, que é sócio do Lema. Teve uma entrevista com ele no mercado financeiro dele. Aí eu só peguei um corte que eles perguntaram pra ele: cara, mas o cenário tá desafiador, cara, a gente tá vivendo uma loucura, tá todo mundo pessimista. O que você acha? A resposta dele foi: cara, isso é Brasil, né? Assim, isso é Brasil, você dificilmente vai sair disso, independente de quem entrar e quem sair. Pode ter mais ou menos, mas isso é Brasil, sim. Eu faço mesmo. Quando não foi desafiador. Isso que eu ia falar. E depende da sua percepção, né? Que a gente sempre pensa, agora vai ter uma hora que não vai ter problema, que vai vir uma luz, aí chega lá, sempre tem alguma outra coisa acontecendo, tá né? No avião. Você vem um vento de proa, você vai, organiza o avião para voar daquele jeito. Então, não adianta, cara. Você não vai mudar o vento. Isso. Você tem que mudar, é o seu mecanismo ali. E o vento vai mudar sozinho, independente de você. Tem horas que ele vai de proa, tem horas que... Enfim. Essa é a conclusão do Benjamin na Revolução dos Bichos. Esse livro é muito bom, né? Benjamin, na Revolução dos Bichos, pessoal, é o burro. E o burro, como ele era o bicho que vivia mais tempo, ele via mudar as políticas, mudar as governantes, mudar as pessoas, etc e tal, e sempre continuava a mesma coisa. Então, assim, vai continuar, as dificuldades podem mudar, mas sempre vão existir as dificuldades, sempre vão existir as oportunidades. Isso que não muda. E não desanimar nunca, independente de quem ganhar essa eleição. Não tem dúvida disso. Estudar, se informar e se posicionar, tomar atitudes corretas, né? Para a sua realidade. Se o rio vai para um lado, rema para o lado. Se o rio vai para o outro, rema para o outro. E vai remando. Não pode parar de remar. Iago comentou, né, um paralelo. Acho que ele já comentou num paralelo Lula e Bolsonaro. Você tem algum complemento em termos de Bolsonaro? No caso de eleição de Bolsonaro? Então, eu acho que na questão, vou me ater à questão fiscal do país, né, inflacionária aí. Com o Bolsonaro já, né, e o Congresso juntamente já estão gastando mais do que o teto, já estão com medidas, né, que essa PEC que passou dos benefícios agora, aumentando o Auxílio Brasil, aumenta Auxílio Gás. Resumindo, ela passou 41 bi, né, do teto, que é um valor relevante para o país. Então, nós já estamos vivendo algumas questões que, assim, cara, nessa ótica fiscal, pouco muda, né? Pouco muda nesse sentido. Sem falar, o restante, você é o especialista que falou e falou muito bem. Uma coisa é você pedir o aditivo, outra coisa é você estourar o teto. Isso, né, assim... Outra coisa é falar assim, não, vamos viver sem teto? Dado o Congresso, ele acha difícil viver sem teto, né? Acha difícil, é um retrocesso muito grande para os congressistas comprarem, né? Porque vai gerar muita inflação, aumenta muito o risco fiscal. Então, resumindo, na ótica do mercado que dinheiro não tem ideologia, né? Vou fazer essa, é uma frase bastante utilizada, cara, dinheiro não tem ideologia. É o Lula que vai ganhar? Então, cara, eu vou sentar com o Lula, vou pedir o que eu quiser, né? O que é bom pra mim e vou... E ver o que acontece e aloca o que é seu, né? E ver o que acontece. Show de bola, meus amigos. Então é isso, né? Vamos caminhar pro final? Suas considerações finais, companheiro? Cara, né, primeiro agradecer, foi um bate-papo muito melhor do que eu esperava, né? Altíssimo nível, vocês dois são foda, hein? Porque... foi muito mais leve, né? Eu acho que foi realmente uma troca de ideias, sem muito engessamento. Tava nervoso, Iago? Achou que o negócio ia nem pegar pesado? Não, é assim... talvez eu esperava assim, não que eu quisesse, mas talvez um negócio mais formal, pauta, não sei o quê. Cara, foi um bate-papo leve, então assim, vocês estão de parabéns, gostei muito. E tomara que você volte, né? Nós vamos voltar até três pés de música. Né? Então, assim, né? A gente vai. Vamos atualizando. Isso, atualizando aí aos poucos, sempre que tiver algum que a gente puder contribuir. Em 3 você vira sócio, nós já te mandamos um boleto pra você pagar. Ronaldinho, quer fazer as suas considerações finais? Bom, minhas considerações, primeiramente, né, agradecer o Iago, ficamos felizes com a participação dele. Parabenizar vocês todos, colegas aí, que fizeram aí
Achei um podcast de altíssimo nível. Nós vamos lembrar disso aqui por muitos anos. Achei de alto nível mesmo. Fiquei muito feliz com a conversa. E eu queria passar uma mensagem para a audiência do seguinte: os temas, eu acho que em relação ao tema, nossa audiência são produtores de leite, na sua maioria, ou pessoas envolvidas com agronegócio. E eu vejo assim, produzir comida, quem produz comida está protegido das incertezas. Investir em comida, investir em produzir comida nesse momento é melhor do que investir, é mais seguro do que investir em qualquer coisa, diante da quantidade de incertezas que nós estamos enfrentando pela frente. Porque, como o Leandro bem disse, né, a crise dura 8 horas apenas. Né? Então, eu vejo com muito otimismo, já citei algumas coisas na cadeia específica, na cadeia do leite, nós vamos entrar numa curva daqui para frente de quem estiver preparado vai ganhar dinheiro com o negócio, porque vai ter uma janela considerável, não é uma cultura de curto prazo. Para você fazer a matriz que morreu das pessoas que saíram da atividade, são 36 meses, entenderam? Então, ou seja, isso que começou a faltar que não repõe, entenderam? Então, assim, eu vejo com muitas oportunidades que nós temos pela frente, com otimismo mesmo aí para a cadeia do leite, e queria, né, chamar a atenção do pessoal aqui do seguinte: atente, quando você for colocar seu voto, pensa no país, e número 2, a sua maior responsabilidade não está em quem você vai votar para presidente, está em quem você vai votar para deputado. É isso mesmo. É isso aí que eu tinha para contribuir, só agradecer vocês. E bota leite aí para fazer o brinde. Vamos botar. Vai Primeiro, botando leite aí enquanto eu vou fazendo as considerações. Vai lá, Daniel. E mais uma vez, Iago, obrigado por você ter vindo. Esperamos você mais vezes. Teremos. E o que eu achei mais legal desse episódio de hoje foi que, apesar de usarmos exemplos atuais, a gente falou de muitos termos econômicos. A gente falou de muitos termos econômicos e da parte de economia que normalmente é chato, mas eu acho que a gente conseguiu trazer isso de uma forma mais leve até para o pessoal entender. Então, tirando os exemplos, o que a gente falou é verdade, vai ser sempre verdade no mundo que a gente vive. Perfeito. Então, eu espero que vocês gostem bastante desse episódio por causa disso. Passou muito fundamento e com exemplo, e é isso aí. É isso aí, tô acabando de servir o leite aqui. E por mais que essas coisas pareçam distantes, né? E talvez no primeiro contato você fala, pô, complexo. É dia a dia, é a realidade de todo mundo na veia. Quando você entende e traz para perto, que vocês, né, fizeram muito bem de trazer para a realidade do produtor, né, do agronegócio, você talvez tome uma decisão melhor, né? Ao deparar com situações de aumento de preço, Sim. de conseguir enxergar como que está o investimento na cadeia, será que vai faltar, será que vai sobrar daqui a pouco, né? Então, assim, né, parabéns aí também. E fazendo minhas considerações finais. Vai lá, Leandro. Agradecer a presença do Iago, foi muito bom. E falar com o produtor o seguinte, que eu sempre falo, tem que ser otimista. Não importa essa questão política é complexa, é complexa. Eu concordo com você, Ronaldo, é complexa demais. Mas o produtor nunca pode perder o otimismo. Né? E crise no agronegócio, vou repetir aqui, dura 8 horas só. É uma oportunidade tremenda para o agronegócio. Essa recessão, a crise na Ucrânia a pandemia foi uma oportunidade para o produtor, né? Foi um desastre humanitário, como a guerra, mas é uma oportunidade para o agronegócio brasileiro. E é um movimento que tem que vir, as pessoas têm que acreditar no agronegócio, e como o Iago falou, essas questões parecem complexas às vezes, questão de inflação, e o produtor cada vez mais tem que se familiarizar com isso. Eu acho que quando ele conhece mais, ele entende da dinâmica de mercado, ele se protege mais. Então eu tenho falado muito, eu sempre falo isso na empresa, que o produtor ele tem que aprender a se proteger. E quanto mais você entende, mais informação, mais preparo, mais condição de se preparar, de se proteger você tem. Então eu achei muito bom o podcast, obrigado, Iago. E é isso, e vamos tomar leite para ajudar na inflação. Então vamos lá, né? Saúde. Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, galera.